Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu estou aqui com um convidado, um amigo especial, né? Amigo lá que a Igreja Rasgando os Céus me deu. Pude conhecer o Alan Sato. E eu quero já agradecer, Alan, pela sua presença aqui. Muito obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado por aceitar esse convite. A honra é minha, viu, pastor? A honra é minha. Estou feliz por estar aqui. Obrigado, cara. Eu quero apresentar um pouco do Alan, né? Vou dar um resumo, depois ele vai contar a história, falar quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz. Mas o Alan é palestrante, ele tem diversas formações em coaching, treinamentos, questão da programação neurolinguística, com passagem em instituições como Mackenzie, PUC, FGV e Dom Cabral. Sócio da Behave Consultoria em Bauru, atende hoje algumas das maiores empresas do país em desenvolvimento humano, consultoria, como grandes players aí que a gente conhece, Habib's, Bracel e tantas empresas outras. Estou falando de Bracel porque está na nossa região e é conhecidíssima, né, Alan? É uma empresa que veio para cá e está mudando a história. Mudou a história de Lençóis, né? Mudou a história de Lençóis. Sim. E de Bauru também, da nossa região. Sem dúvida. Então, cara, o cara é especialista em desenvolvimento humano, jurídico, é bacharel. Irmão, se eu contar tudo aqui, a internet cai. É pesado. É pesado o negócio aqui. O japonês gosta de estudar, né? O japonês é estudioso. Dá até medo de falar perto dele aqui. Né? Então, vocês me perdoem os erros aí de português, né? Mas é muito legal falar um pouco, né, Alan? Porque, assim, as pessoas acham que o Alan tem todo esse currículo e do dia para a noite o Alan adquiriu isso, né? E eu já queria começar você nos contando sobre como que foi o Alan na infância, porque você vem da infância, depois nós vamos contar um pouco da adolescência, juventude, suas formações, porque as pessoas olham e falam, o Alan era berço de ouro, nasceu lá no berço de ouro, né? Teve tudo, caiu no colo, né? Se olhar só pro topete, até pode cair nessa, né? Então, cara bonitão, japonês bonito, arrumado, né? Mas e aí, Alan, conta pra gente. Bom, primeiro, me sinto muito honrado de estar aqui, viu, pastor? Eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Quem agradece sou eu. E também, assim, eu até comentei contigo um pouco antes, né, que falar sobre a minha infância é algo que não acontece com tanta frequência, assim. Então, eu também estou com o espírito aqui de talvez descobrir coisas, falar sobre coisas importantes para a minha vida, né? Revisitar situações nessa conversa. Então, obrigado mesmo por essa possibilidade. Estou muito feliz por isso, viu? Glória a Deus. Legal. E eu queria dizer o seguinte, né? Que eu vim de uma família bastante humilde, né? Para ter uma ideia, os meus avós, eles vieram fugindo da Segunda Guerra, do Japão. Olha. Né? Aquelas viagens de navio intermináveis, né? Que duravam meses, né? Viajando. Então, chegaram aqui no Brasil para trabalhar na roça. Foi assim que... Isso por parte da minha mãe, né? E então, a família da minha mãe, eram os meus avós e 10 filhos, eles começaram a trabalhar na roça mesmo. Né? E os meus pais, né? Já o meu pai, uma família que já estava estabelecida aqui há uma geração antes, né? Aqui no Brasil, eles já trabalhavam também nesse esquema de roça, de acessando um pouco mais a área urbana e tal, mas a minha mãe bastante distante, né? E os dois vieram tentar a sorte na cidade grande. Na verdade, foram tentar, né? Porque foram lá para a cidade de São Paulo. Foram tentar a sorte na cidade grande, né? Agora, uma coisa interessante, até falando do envolvimento, né, da minha família com Deus nisso tudo, quero abrir, acho que aproveitar esse momento que eu estou falando um pouco dessa origem, né? Eu conversando com a minha mãe, assim, vi coisas que eu jamais imaginava, né? Por exemplo, os meus bisavós lá no Japão eram cristãos. Olha, e isso lá, né? Hoje, para ter uma ideia, 3% da população lá é evangélica. É, né? Difícil, né? É muito difícil. A maioria, né, metade lá é shintoísta, budista. E os meus bisavós eram cristãos. E minha mãe falou que quando meu avô veio para cá, ele instituía reuniões de oração, né? Chegou até a ser pastor. Olha que legal. Numa igreja que acolheu a família da minha mãe, quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, assim, imagina esse público mais simples, né? Chegando numa cidade grande, com aquele jeito até meio caipira, muitas vezes, e tentando tocar a vida, né? Meus pais casaram cedo,
né? Por parte da minha mãe, como eu disse, todos cristãos, evangélicos, e por parte do meu pai, bastante mistura, né? Então, eu até hoje não entendo muito, mas como eles se relacionaram, né? Minha mãe evangélica e meu pai, na época, era espírita, né? E eles tiveram um relacionamento lá. Enfim, em casa, na minha origem, assim, principalmente de formação religiosa, era bastante confuso, para ser sincero, porque eu, alguns finais de semana, ia para a igreja, outros eu ia para um centro espírita, até o momento de eu poder começar a decidir realmente para onde eu queria ir. E naquele momento, né, na minha infância, eu decidi ir para a igreja, eu e os meus irmãos, né? Então, eram os meus pais, e eu tenho mais 3 irmãos. Tinha mais 3 irmãos, um é falecido, né? E nós decidimos realmente continuar na igreja, né? Pelas amizades que a gente tinha, pelo ambiente, que era um ambiente que a gente preferia na época, sem muita consciência, assim, na época, né? E a vida era uma vida bastante dura, assim. Nunca faltou nada, tive uma infância maravilhosa, meus pais deram amor pra gente, atenção, do jeito deles, né? Os orientais têm um jeito um pouco diferente de manifestar isso, né? Não é por meio de eu te amo, muito contato físico na maior parte das vezes, mas com repreensão, com direcionamento, né? Sendo um pouquinho mais duro. É mais frio, né? Usando a vara algumas vezes. Mas fui bem orientado, sim, na minha infância, né? Eu morei em São Paulo, na Zona Sul. Era a minha casa de um lado da rua e a comunidade do outro lado da rua, né? Então, os meus pais até em algum momento tentaram dar mais chance para a gente lá em termos educacionais, né? Tentaram colocar a gente num colégio particular, mas durou muito pouco, porque não tinha fôlego financeiro na época para isso. E ainda mais 4 filhos, né? 4. Eu fico pensando e falo, mãe, como isso, né? Como 4 vocês? filhos, cara. 4 filhos, não tinha como. Então, a gente rapidamente voltou para os colégios públicos. Então, a minha formação do fundamental, médio, tudo em colégio público, né? Até alcançar outras instituições privadas aí, né? Não, legal, Alan. E nesse momento que você está ali estudando já na sua adolescência, você parte para a universidade. Que momento que você vai para a universidade? Porque você tem um currículo extenso de formação. E como que uma família simples, recursos para custear isso, cara? Assim, em termos de recursos, é a resposta mais fácil que eu tenho para te dar, né? Não havia recursos, porque ou a gente buscava uma bolsa, buscava passar em alguma prova, ou conseguia acessar algo diferenciado, né, pelo nosso esforço mesmo, ou então não havia outra possibilidade, né? Ou então não fazia nada, né? Então, eu lembro que, na minha infância, uma questão que eu não te falei, né? Se eu tivesse nascido hoje, provavelmente eu seria considerado disléxico, né? Para você ter uma ideia, eu era o tipo de aluno no ensino fundamental que não sabia que tinha recreio todo dia. Olha, cara. Eu não achava a porta da minha sala na escola. Sempre ia parar na diretoria como um aluno perdido dentro da escola. E a minha mãe dá risada hoje, né? Hoje a gente pode rir disso, mas a minha mãe falava assim, ó, a gente mesmo sem condições te encher de remédio, porque eu lembro até o nome do remédio, não sei se eu posso falar aqui, mas Pode, fica à vontade. chamava Nootropil na época, nem sei se existe mais isso, mas eu tomava esse remédio, minha mãe comprava caixas e a gente tinha a situação apertada e mesmo assim ela Era um remédio para trazer, talvez, algo ali que faltava para você. um nível de concentração, talvez, né? Eu era muito avoado, assim, eu não entendia as coisas que aconteciam ao meu redor. TDAH mais, extra. Eu acho que sim, botava meus pais em desespero muitas vezes, né? Porque naquela época, com poucos recursos, e até hoje falando como empreendedor, né? Quando você trabalha com recursos mais limitados, você sente que tem pouca chance de arriscar, de errar. Né? E naquela época, meus pais tinham tudo muito contado, era tudo muito contado. Então, a gente comprava e repartia tudo, e repartia para 6 pessoas. E depois começamos a repartir para 8, né? Que mais 2 pessoas vieram morar com a gente. E aí, tudo ficava muito certinho. E quando alguém começava a sair um pouco da linha, a casa mesmo ficava um tumulto, né? A casa dava uma saculejada na ordem interna da casa, né? E eu, além disso, ainda também era bastante arteiro, não dava mole, não. Lá na minha casa, então minha mãe ficava bastante confusa. Então, o que acontece? Eu aprendi, minha mãe conversou comigo na infância e falou, Alan, ela dizia que ela tinha isso, e que até hoje eu não vejo, tá? Mas ela dizia assim, Alan,
Eu tenho dificuldade também em memorizar as coisas e entender as coisas. Por isso eu estudo mais que todo mundo. Eu leio mais, eu fico mais tempo. Enquanto os outros vão estudar um pouco, sair para brincar, você continua estudando. E eu levei isso para mim na minha infância. Eu falei, bom, estudar. Então, ao invés de pegar recuperações, ser reprovado, o pessoal tirava muito sarro de mim, né? Eu tinha dificuldade até para desenhar, demorei muito para aprender a escrever, não sei com quantos anos eu demorei para aprender a escrever, ler. Demorei bastante tempo. O pessoal da minha sala, né, em colégio público, imagina, naquela época o bullying, né, não era nem conhecido. Então, o pessoal tirava muito sarro de mim e tal. Enfim, e eu aprendi que eu tinha que estudar mais. Esse foi o caminho que eu decidi escolher. Então, quando chegou na época da adolescência, o meu irmão mais velho, que foi quem faleceu, né, foi o irmão é o irmão que eu não tenho hoje aqui na Terra, ele me direcionou para um colégio técnico. Ele falou, Alan, a gente aqui, cara, não tem chance de nada. Se você não arrumar um trabalho para você, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir fazer nada. E eu lembro que eu já estava acessando o mercado de trabalho, eu tinha 13 anos de idade, né? E ele falou assim, você sempre vai fazer o pior se você não tiver uma profissão, se você não tiver estudo. E assim, cara, com o que você sabe, não vai ser suficiente. O que você tem aí não é suficiente para você viver. Meu irmão mais velho era 2 anos mais velho do que eu, mas era um cara fora do normal, né? E aí ele falou, olha, eu vou te levar para conhecer uma escola. E ele me levou, na época, no Liceu de Artes e Ofícios, uma escola técnica em São Paulo. E eu lembro dessa cena até hoje, dele entrando, e apesar de eu ter lá meus 13 anos e tal, ele de mão dada comigo, né, 2 anos mais velho do que eu, me levou, eu lembro dessa cena, nós dois parados lá na porta, e ele falando, isso aqui pode mudar a sua vida. Olha, você vai ter uma profissão, você vai ser alguém, você vai correr atrás de coisas, porque a gente não sonhava com muitas coisas, sabe? Era tudo muito difícil, pastor, assim, era tudo muito difícil mesmo, sabe? Acessar as coisas, a gente não tinha grandes regalias, né? Aquela coisa do sorvete, se der em algum dia do mês, né? Uma vez por mês, pizza de vez em quando, refrigerante não tinha na mesa, coisas assim da época. Eu acho que muitos, não quero dramatizar demais, muitas pessoas passaram por isso também. E os meus amigos eram da comunidade, eu estudava com eles, né, nos colégios, então ele olhava para mim e falou assim, você não fizer um movimento, você não vai ter chance. E naquela época eu estudei bastante e consegui entrar na Escola Técnica Getúlio Vargas, na GV, na época, ETGV, né, e me formei em eletromecânica. Isso começou a abrir portas, né, mas as portas que abriam também eram aquelas que eu conseguia acessar com a cultura que eu tinha, né, então comecei a acessar chão de fábrica, torneiro mecânico, coisas assim, né? Trabalhei em autoelétrico, né? Nessa época, aos finais de semana, a gente trabalhava muito, né? Para ter mais chance. Na época era assim, era o esforço, né, que a gente tinha. Isso com quantos anos, Alan, você já trabalhava? Você estudava e trabalhava com quantos anos? Com os 13 anos, a partir dos 13 anos, e de lá para cá, hoje eu estou com 43, nunca parei. Cara, você sabe que me chama a atenção em tudo isso que você falou, é porque, lógico que eu, por ser... Sou empresário também, mas sou pastor, né? Tudo que o pastor, ele pega gancho em tudo, né? Ele fica analisando para montar sermão. Ele fica pegando, dá uma boa palavra. Cara, você falou um negócio que pode virar a chave da cabeça de muita gente. Se você tem dificuldade para alcançar algo, se esforce mais do que os outros, né, cara? Eu aprendi isso cedo, graças a Deus, sabe? A minha família, assim, apesar da gente ter poucas condições financeiras, sempre teve muita energia e bravura no coração, sabe? Meus pais me ensinaram, graças a Deus, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, falou assim, né? você precisa trabalhar. Né? Eu lembro em casa, eu brinco até hoje, né? A gente morava numa casa muito simples, né? Eu falo assim, a casa tinha 3 quadrados. Né? Era assim, não era dormitório, era 3 quadrados, né? Era uma sala com cozinha lá, que era uma mistura de lavanderia, um banheiro e um grande quarto. Mas já era arquitetura moderna, hoje está tudo integrado. Loft. Arquitetura moderna. Mas eu digo isso porque assim, era tudo muito simples. E a gente mesmo construiu. Eu tenho Carlos nas mãos até hoje. Né, dos meus pais falando, não, cara, você vai carregar areia. Você põe areia para dentro, faz cimento. Eu sei fazer cimento, sei chapiscar parede, sei pintar, sei fazer instalação elétrica. Porque na época meu pai não dava mole, não. Ele assim, não, fica aqui. Até os vizinhos reclamavam, que muitas vezes era madrugada que ele podia também fazer. E tava lá os filhos, né? Imagina, 3 homens lá,
principalmente os meninos, né? 3 homens lá chapiscando parede, fazendo barulho de enxada e tal, e tarde da noite, azulejando. Hoje a casa ainda está lá. A casa ainda está lá. Hoje tem 4 andares a casa. Né? Nós subimos bem a casa, viu? Fizemos bastante coisa. É de vocês ainda, E, a casa lá em é São nossa Paulo? ainda. Olha que legal. É nossa ainda. E assim, o que a gente aprendeu com tudo isso foi essa força para o trabalho. Sabe? Minha mãe também nunca deu mole. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar fora, minha mãe, ela me via, às vezes, ela via eu fazendo um corpo mole, sabe assim, não estou muito bem. Às vezes, por algum estresse no trabalho, eu não queria trabalhar e falava, me dá uma gripe aqui e tal. Ela falava, olha, gripe não é doença não, meu. Você levanta e vai. E não deixava ficar em casa de jeito nenhum, vai. E final de semana, mãe, hoje é sábado. Cara, vai. Eu trabalhava no autoelétrico, né, aos finais de semana, ela vai. Eu falei, nossa, eu fico tudo fedido aqui, como é que eu vou no escritório, vou no autoelétrico? A gente tinha mais de um emprego, né? Ela trabalhava em mais de um lugar concomitantemente, ao mesmo tempo e tal. Então, ela falava, não, vai, cara. O que você vai fazer aqui em casa? Você vai ficar o quê? Parado? Vai. Não é doença, não faz corpo mole, não. Até hoje, minha mãe é assim. Se eu chego e falo para ela assim, mãe, eu tô passando por uma fase difícil, é isso mesmo. É isso mesmo. Vai para cima, continua. Você vai ser mais forte com isso. Até hoje. Ela assim, já era coaching, já, né? Formada, né? a gente brinca em casa, fala assim, minha mãe, né? Eu amo minha mãe, nossa, eu amo demais minha mãe, né? E eu brinco assim, falo assim, que ela é zero acolhimento para essas coisas. Você quer conversar com alguém, fazer carinho quando você tá passando, não fala com a minha mãe, porque ela fala assim, ei, levanta, sai de onde você tá, né? Então, minha mãe muito nessa direção. E foi assim que eu comecei a acessar realmente grandes instituições, posições melhores, foi dedicando muita energia, sabe? Dedicando muita energia mesmo. Em tudo que eu fazia. Até hoje, eu tenho isso comigo, que é eu viver o meu momento o melhor que eu posso viver. Eu não perco... Se eu estou aqui, eu estou 100%, não estou metade, não estou 30%, eu estou 100%. Estou integralmente aqui, conectado com o que a gente está fazendo. Eu aprendi isso... Cara, do legal. berço, cara. Eu li um livro, eu não me lembro o nome do livro, eu li por e-book. E no livro falava assim, ó, tudo que você for fazer, faça, seja 100%. Se você estiver na sua casa, seja 100% na sua casa com a tua família. Se você estiver no teu local de trabalho, seja 100% no local de trabalho. Se você estiver estudando, 100% estudando, né? A teoria do 100%. E quando eu li esse livro, isso também virou uma chave na minha cabeça, cara, porque às vezes você está na igreja, por exemplo, mas você está com a cabeça fora. Você está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com o WhatsApp, está preocupado com o seu time que está jogando bola, né? Cara, é até uma falta de respeito, você está com a cabeça longe. Você está ali, mas você não está, né? E aí, depois disso, lógico que às vezes a gente comete alguns erros, mas você fala, cara, é isso. Ser 100%. Se dedicar em tudo que você for fizer, você vai fazer bem melhor, né? Com toda certeza. Sim. Eu acho que esse livro que você leu chama O Poder do Agora. E ele eu acho que é assim, isso. eu acredito muito nisso porque nos meus trabalhos, principalmente quando eu atendo as empresas, eu vejo pessoas assim, que quando estão no trabalho, estão pensando nos problemas de casa. E aí não vivem 100% das possibilidades que tem no ambiente profissional. E aí, quando estão em casa, estão pensando onde? Nos problemas do trabalho. E aí não vivem 100% das possibilidades que podem no ambiente familiar, pessoal. E aí, se vão para a igreja, não estão na igreja, estão com o pensamento em outro lugar. E é bem isso mesmo. E com isso vão perdendo muitas oportunidades. Aí sabe? também não vive a igreja, né? Não vive a cara? igreja. É isso. Você não vive a não igreja. acaba vivendo nada. É. Você acaba sendo a caixa do nada, a sua É isso cabeça. Né? aí. O tempo todo você fica na caixa do nada. E vai perdendo muita performance, pastor. Porque, assim, você não entregar 100%, significa perder resultados. Então, eu vou perdendo um pouquinho ali, perdendo um pouquinho aqui. Né? Isso, ao longo do tempo, somando, é muito significativo, sabe? Isso aí. Você casa quando, Alan? Quando que o Alan casa? Parece a Rebeca. Eu casei com 32 anos. Com Olha, 32 anos. Também tive minha filha. bastante já. Sim, sim. É assim, eu encontrei uma pessoa muito bacana, que é a Amanda, né? Assim, a gente sempre se deu muito bem. Nós já nos conhecíamos antes, porque na minha vida como executivo de empresas, eu comecei a trabalhar implantando novos negócios. Então, eu trabalhei para um grupo que era formado pelos fundos de pensão
da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? E ainda construtora na época, tinha um braço de infraestrutura também como acionista, que era a OAS. Eu vim da OAS, acessei esse grupo e me tornei executivo dele para implementar novos negócios. E a Amanda, minha esposa hoje, era a nossa consultora de RH. Ah, legal. Que inclusive hoje é minha sócia na consultoria. Né? Então, ela Bacana. já era, naquela época, consultora. Ela não gosta quando eu falo assim, porque ela fala, poxa, aí você também me entrega a idade, né? Vixe, consultora de RH é problema, hein, rapaz? Tem mulher, é igual psicóloga. Psicóloga e Meu consultora de RH, né? Então, Mamãe. era o pacote completo que Não eu dá pra- precisava, não dá viu, pra cara? Eu acho que eu discutir. precisava. Não dá pra pra discutir. debater, não. E nós nos conhecemos nessa época e já tínhamos um bom relacionamento profissional, né? E muitos anos depois fomos nos relacionar mesmo, né? Começamos a namorar, namoramos pouco tempo, 1 ano, e depois casamos, né? Então, assim, deu 1 ano namoro e casamento, assim, né? Então, estamos juntos até hoje. Temos a nossa filhinha, Mariana, né? Ela vai fazer 10 anos. 10 anos. Esse ano aí vai fazer 10 anos em dezembro. Né? Então, Nossa, eu vi ela faz tempo. ela dá uma esticada, né? Surpreende. É, Puxou a mãe, eu graças a Deus. A imagino. mãe é alta, Eu puxou a imagino. mãe. As pessoas veem minha filha tem 8 e falam, nossa, como ela... A gente que tá o dia a dia, né? Não O dia a dia percebe ali, tanto, você né? não percebe, passa, né? Mas... Às vezes eu vejo minha filha e falo, vai com calma, filha. Deixa o papai te curtir um pouquinho mais aqui, vai com calma. Ela dá risada, né? Ela dá risada porque a criança quer crescer e a gente 10 anos eles já quer tão curtir, muito né? esperto, cara. Muito esperto. Você tá doido. Essa criançada hoje em dia... Meu Deus, essa criançada hoje em dia é muito inteligente. Muito inteligente. E a gente vive incentivando, né? Assim, eu imagino o comum, né? É dos pais sempre tentarem buscar o melhor, né, para os filhos, né? Então, Sim. a cada geração a tendência, não é que acontece sempre, mas a tendência é melhorar, né? E eu também, assim, eu por conta da minha infância também, por situações que eu passei, minha esposa também, né? É uma somatória, né? A gente não faz isso sozinho. Sim. Eu tento entregar assim tudo que eu posso para ela, sabe, para ela ter grandes chances, né? Principalmente não, sabe, eu entendo assim que crescer tecnicamente, né? Você ter uma formação, você aprender muito sobre um assunto é importante, mas isso é algo que você conquista de certa forma em qualquer momento da vida, né? Agora existe um momento muito precioso que é o da formação. E esse é o momento de semear um bom caráter mesmo, de passar um bom testemunho, ensinar coisas importantes, e só consegue fazer isso com proximidade. Então, levo bastante a sério o meu papel de pai aí. Quem me conhece sabe, eu sou paizão mesmo, babão. Eu falo assim, olha, eu não sei se eu sou bom nas coisas que eu faço, mas pai eu tenho que garantir, cara. Pai, eu falo assim, pai eu tenho que ser um pai bom mesmo, sabe? Não, e é o principal, né, cara, hoje da nossa vida, né? Até eu gravei ontem com o pastor Rodrigo Soeiro e o episódio nós estamos o seu foi para quem está assistindo foi o anterior foi o do Douglas, o outro episódio foi do Rodrigo, né? E eu perguntei para ele sobre legado, né? Eu falei, pastor, qual que é o legado que você quer deixar? Ele falou, cara, se eu conseguir ser um bom pai, um bom marido, se eu conseguir ser o melhor para minha família, eu já estou feliz. Eu completei minha missão. Diz, né? Tá escrito na palavra que a herança do homem justo são os filhos, né? Exatamente. Eu creio muito nisso, sabe? Eu penso o seguinte, que a estrutura familiar é o que suporta tudo, sabe? Que te faz suportar na vida profissional, acadêmica, nos estudos, em qualquer coisa que você viva fora, até mesmo na igreja, você pode ter muitas decepções, né? Pode ter muitos fracassos, frustrações. Aconteceu comigo muitas vezes, porque a gente tenta muito, né? Então, é muito não, é muito insucesso, é muito erro. E aconteceu isso muito comigo, sabe? E todas as vezes eu tive alguém em casa para me amparar, para me proteger. E, obviamente, isso é uma via de mão dupla, né? Porque isso é algo construído com o tempo. Então, eu imagino que o relacionamento que eu tenho com os meus irmãos, por exemplo, ele é um relacionamento muito bom. Então, me dá liberdade para compartilhar algo, me dá liberdade. Muitas vezes eles me veem cabisbaixo, né? Me viam, principalmente na minha adolescência. Então, foi um período bastante difícil na minha vida. E eles vinham e lá, ó, Alan, a gente está junto aí, o que você precisa? Você está precisando de alguma coisa? Você é o mais novo deles, Alan? Eu sou o do meio. O do meio. O do meio, né?
eu digo assim, uma coisa que eu sempre lembro assim com muito amor, muito carinho, é que eu fui ajudado por todos. Sabe, não tenho vergonha de falar isso. Com as dificuldades que eu tinha na época, eu lembro que teve um momento da minha vida que eu consegui entrar na faculdade que eu sempre sonhei. Então, eu já tinha feito técnico, tinha passado por muitas situações difíceis na minha vida, e na época do vestibular fiz a tal da prova de bolsa para conseguir fazer um cursinho lá, período noturno, fiz cursinho junto com o meu irmão mais novo, Lincoln, que tem 2 anos mais novo do que eu. Fizemos juntos o cursinho, né? Porque o colégio técnico tinha um ano a mais na minha época, né? Então, Sim. acabamos encontrando lá em algum momento, nessa fase aí do vestibular, eu não passei de primeira. E aí eu estava no meu segundo ano. E foi inclusive também quando meu irmão mais velho faleceu. Então, meu Novo, né? irmão... Novo, né? Muito eu novo, tinha né? 18, acho que 18 para 19 na época, alguma coisa assim. E o meu irmão 20 para 21, né? O William, que faleceu. E foi um baque, assim, porque o meu pai ele era muito durão, ele tipo, ele tinha o jeito dele de amar a gente, né? Mas quem me orientava e sempre me carregava para cima e para baixo era meu irmão mais velho, que ele era um cara fora da curva, que chamam hoje de superdotado, memorização. Éramos duas pessoas totalmente diferentes, né? E na época ele estava muito à frente, então ele já tinha uma profissão, já estava trabalhando, estava bem, até pagava algumas coisas dentro de casa, ajudava, contribuía. E era muito diferente, né? Assim, do que eu e meu irmão mais novo, do que nós vivíamos na época, né? E ele faleceu voltando da faculdade, prestes a se formar, com um casamento marcado, coisas assim. E isso mexeu muito com as nossas estruturas, inclusive no meu relacionamento com Deus, sabe? Porque eu nunca deixei Deus, sabe? Mas já me distanciei bastante da igreja e esse foi um evento que marcou bastante a gente, sabe? Nós estávamos muito dentro da igreja, tínhamos nossa rede de relacionamento, mas quando isso aconteceu, mexeu muito com as nossas estruturas, sabe? E eu ver minha mãe também, principalmente. Minha mãe, assim, se emudeceu praticamente 2 anos. Eu não via minha mãe falar muito, a gente não fazia nada, ela falava o básico, aquele ambiente de tristeza. Meu pai também, muito chateado, óbvio, né? E isso mexeu bastante com a gente na época, sabe? E até em algum momento eu começava a me questionar, eu falava assim, poxa, ninguém veio falar com a gente, cara. Assim, eu tinha amigos, né? Mas os amigos nessa época estavam focados também em outras coisas e tal. E mesmo o público assim mais velho não veio falar com a gente na época. E eu também não pedia muito ajuda. E acabei ficando decepcionado comigo mesmo e com as circunstâncias. Meus irmãos, talvez de uma forma parecida, acabamos nos distanciando naquela época da igreja, sabe? Não foi bom, obviamente não foi bom, nunca é bom. E eu lembro que eu fiquei alguns anos bem distante, assim, sem pegar culto, né? No começo, eu achava que isso não fazia muita diferença. Hoje, é que assim, a vida com Deus, a gente vai aprendendo coisas, né? Vai crescendo mesmo, né? Estamos aprendendo a todo momento. E naquela época eu achava que isso não fazia diferença. Gente, eu continuo com Deus, mas não vou para a igreja. Às vezes porque eu estou decepcionado com alguém, às vezes não importa, mas não vou mais. E isso tocou meu coração mesmo nesse sentido. E falei, cara, eu não vou. Fiquei magoado, fiquei sem Deus, meus irmãos. E aí me distanciei, né? Fiquei anos distante, até que Deus voltou a falar comigo, cara. E quando ele voltou a falar comigo, não foi baixinho, não. Foi alto, usou uma série de pessoas, gente da rua que eu não conhecia, mendigo, atendente de fast food. Foi assim, teve uma semana que foi crucial, assim. Eu já estava ouvindo a voz dele falando assim, cara, você tem um chamado. Você volta. Assim, tem muita coisa para acontecer ainda. E onde você está? Eu estava crescendo profissionalmente, então eu estava conquistando coisas, né, da vida do natural, vamos dizer assim, né? Estava crescendo, sim. E eu achava que isso era suficiente em algum momento, sabe? Esse é um grande erro, né, de quem está distante, acha que está crescendo. E na época foi isso que passou pela minha cabeça. Só que ele começou a usar pessoas, cara. O meu coração ainda andava triste, magoado ainda, sabe? Eu não conseguia crescer. Chegou um momento que eu parei de crescer e a minha capacidade de memorização começou a me limitar também. As questões que eu tinha para conversar, para acessar novas literaturas, para acessar novos conteúdos, isso começou a me limitar muito em termos de crescimento profissional mesmo. E, ao mesmo tempo em que eu ia tendo as minhas frustrações na vida profissional, Deus ia falando comigo, né, pessoal, e eu simplesmente não dava ouvidos na época. Eu já estou falando de 24, 25 anos, talvez.
mais ou menos nessa idade. Eu não lembro muito bem as idades agora, mas mais ou menos nessa faixa etária. E Deus começou a falar comigo, sabe? Começou a realmente trabalhar o meu coração, sabe? Eu fui reconhecendo que eu estava com o coração magoado. Eu fiquei muitos anos com o coração E passa, magoado. isso passa? A dor do luto, de perder um irmão tão novo assim, Olha, passa, cara? eu entendo que a dor do luto, ela talvez pode passar, sabe? Mas a marca do evento é mais difícil. Né? O que eu percebo assim que eu consegui fazer, e minha família também, foi ressignificar muita coisa, né? Acreditar realmente dos propósitos de Deus, né? Meu irmão era um cara muito bom para mim. Quando eu penso de propósito, eu falo assim, gente, qual foi o propósito de ter tirado um cara bom dessa terra, um cara que cuidava da gente, um cara bacana, querido por todo mundo, que ajudava em casa, de coração bom, sabe? Só que eu entendi com o tempo que muitas das coisas difíceis que aconteceram na minha vida foi para formar também quem eu sou hoje. E se eu não tivesse passado por parte dessas experiências, por essas experiências, não parte, né, mas acho que todas, eu dificilmente teria entendimento sobre coisas que eu entendo hoje e como verdade absoluta e ninguém toma de mim, né? Então, o meu irmão mesmo, ele me direcionou e eu tenho, assim, um carinho muito grande por tudo que ele me ensinou, mesmo sendo tão novo e tendo tão pouca diferença da minha idade, né? E hoje eu aprendi que a história ela é construída mesmo como uma coxa de retalhos, né? Eu falo para minha filha assim, filha, a historinha é uma coxinha de retalhos. É um pouquinho todo dia e daqui para frente tem mais um monte. Assim, isso não acaba. A gente é construído ao longo da vida. A gente, Não como diz acaba. o Mário Cortella, a gente não nasce pronto e vai gastando, né? Não. A gente nasce cru e vai aprendendo coisas. E vai construindo. É um tijolinho por vez, né, cara? É Um tijolinho por vez. O Alan, assim, se você até pegando esse gancho, porque a gente passa muito por isso dentro da igreja. E é muito difícil, cara. Recentemente eu fui orar por um bebê na UTI da maternidade. E esse bebê de 6 meses. Nasceu de 6 meses. A gente fez oração ali, o bebê, graças a Deus, ele está se recuperando. Mas eu também já fui orar por uma criança e ela faleceu. Né? Eu já pude entrar no quarto, fazer a oração, acabar a oração e a pessoa falecer. Comigo lá dentro ainda. Então eu já pude ver a cura, mas eu também já pude ver a perca. Né? E a gente não é Deus. A vida pertence a Deus. Amém. Então, Deus sabe o que faz, ainda que a gente não consiga entender no nosso olho natural das coisas. Mas para quem passou por uma grande perca, você tem um cara que tem uma formação, né, na questão neuro, você pode ajudar. Para quem passou por uma grande perca, um grande trauma, o que você aconselha? O que essa pessoa deve fazer para superar isso? Olha, eu acho que cada um que passa por uma situação dessa vai entender a palavra superar de um jeito diferente. Tá? Eu acho que num primeiro momento, entender que é normal mesmo você passar por um processo de luto. É normal você passar por um processo de extrema tristeza. É normal, isso te torna humano. Então, tem pessoas que não entendem que isso é uma fase, sabe? Que não entendem, às vezes, ou têm dificuldade em lidar com isso como uma fase. Entendem que isso é a vida, e a vida é muito mais do que isso. E, assim, eu acho que não tem conta e nem sabedoria que mostre o tamanho do peso de alguém que perdeu um filho numa UTI ou em qualquer outro momento da vida. Né? Sim. Eu tive a questão do meu irmão e já vi outros casos, sim, parecidos com esse que você falou. Não tem como a gente saber o que a pessoa passa. Né? Então, assim, eu não estou diminuindo a dor nem a perda. Ela é imensurável, não tem como medir. Mas entender que isso é uma fase. Em algum momento você pode acolher teu coração, acolher a dor. Né? Em outros momentos, momento futuro, os momentos que vêm adiante, entender que aquilo, de certa forma, trouxe um significado para a sua vida e que não pode ser só de perda. A existência, por mais que curta, de um serzinho tão precioso assim como uma criança, cara, ela tem que ter mudado a sua vida, tem que ter te dado mais voto de esperança, mesmo com uma partida prévia, assim, uma partida antecipada, a nosso ver, ela tem que te dar uma luz de esperança. Ela tem que trazer um significado novo para a sua vida. É a melhor forma de você honrar aqueles que partiram, sabe?
Isso os orientais também levam muito a sério, né? Falam assim, não, qual é a melhor forma de honrar quem partiu? Eu dando o meu melhor, eu vivendo também, eu lembrando com carinho, eu fico imaginando, assim, eu sou muito curioso com o mundo espiritual, né? Porque eu falo assim, a gente não conhece nada do mundo, a gente não sabe o que vive, o que a gente enxerga é muito pouco, né? Muito Perto pouco. das coisas que existem. E eu fico pensando assim, se esse serzinho estiver te observando, ele vai ficar mais feliz com você levantando a cabeça e seguindo, ou você tendo uma vida de luto, deixando de viver, ancorado nessa situação, entende? Eu não quero desrespeitar o coração de quem perdeu nunca. Assim, eu já tive perdas também muito preciosas, de pessoas muito preciosas na minha vida, mas e sei que cada um é cada um, né? Não tem como comparar. Lógico, lógico. Mas eu estou dizendo isso para que a pessoa encontre forças realmente para seguir adiante, sabe? A ideia é olhar para o lado bom, né? E tentar fazer algo relevante. De ressignificar isso mesmo, sabe? Entender como não só o evento catastrófico que me atolou onde eu estou, mas espera aí, o que eu levo disso? Sabe, que tipo de acreditação? Você acaba sendo testado na fé por isso. Eu dei um testemunho meu aqui agora de que eu me senti reprovado na fé há muito tempo, mas quando eu voltei, Deus falou comigo. E as coisas que aconteceram a partir de então, principalmente a vida que eu tive e venho tendo, tem muito a ver com esse período de quando eu fui testado, me senti reprovado mesmo com Deus, e voltei, e ele falou assim, cara, agora você vai experimentar outras coisas. E eu voltei com tudo também, porque eu não fui chamado à toa, eu não fui chamado baixinho, eu fui chamado em volume, eu fui chamado em alto e bom som, e sei do meu papel. Eu não estou falando de ser pastor, não ser pastor. Não é disso que eu estou falando. Eu sei do meu papel Não, com as chamado pessoas. relevante na vida das pessoas. É chamado relevante. Né? Hoje a minha missão, dentro do que eu faço, é trazer mais leveza para a vida profissional das pessoas. Eu entendo que trabalhar traz um peso. Eu vivi muito disso, muito tempo. Sim. Sabe? Mas as pessoas têm um entendimento muito equivocado, a meu ver, do trabalho, da energia que tem que gastar. Né? Pessoas acham que para resolver problema tem que gritar, por exemplo. Tem que humilhar alguém, ou então tem que ser humilhado. Que para você resolver uma discussão aqui, você levanta a voz, tem bons argumentos e que vence o melhor. Ou então que o trabalho ele tem que ser aquela coisa dura que você suporta todo dia. Né? E isso eu entendo muito equivocado, a meu ver. Né? Eu acho que existem formas. Às vezes, um problema gera um significado... Um problema que eu estou passando no dia a dia gera um significado gigante para a minha experiência no trabalho. Eu entendo que trabalho é aquilo. Mas não, você está vivendo aquilo em um momento... em um lugar específico, de um assunto específico, talvez, e você acha que o trabalho é esse peso todo. Né? Então, eu pude entender muito disso que a gente está falando, de ressignificar situações, do valor que a palavra tem sobre cada um de nós para a vida, para o dia a dia, eu pude entender por meio dessas experiências, sabe? Assim, isso é uma coisa forte em mim. Aí, desculpe se eu, às vezes... misturo coisas para te responder, pastor. Mas está claro, está claro. É porque coisas vêm à minha mente, assim, eu entendo que são importantes, sabe? Acho que quem está assistindo também tem que entender que o trabalho, cara, ele não vem para te trazer dor. Ele é necessário, né? Ele é necessário. Né? Muitos associam o trabalho e falam assim, não, Adão pecou lá e a gente foi condenado, agora tem que trabalhar para ganhar o pão. Né? Mas quando Deus criou o mundo e tudo que existe... ele já tinha colocado o homem como cuidador. Antes de acontecer tudo isso. Então, assim, o trabalho, ele vem antes. Ele vem antes. Ele realmente enobrece, né? Ele realmente te coloca numa posição privilegiada. Sim, né? Sim. Só que as dificuldades do dia a dia é que acabam, às vezes, levando a gente para um entendimento muito equivocado sobre o trabalho mesmo. Sem dúvida, cara. Bom, depois de ser um cara que tinha um TDAH mais... você vem ter uma formação acadêmica incrível aí, né, cara? A gente falou aqui no começo um pouco, mas fala um pouco sobre essa formação, onde você buscou tanto conhecimento, porque hoje você é um cara que tem bastante conhecimento para atuar nessa área empresarial, Sim. pessoal, né? Primeiro, assim, em termos de buscar, eu nunca deixei o conselho da minha mãe de estudar muito. Deu pra ver. Não deixei esse conselho. Eu entendo que é um conselho importante para tudo que eu vou fazer na minha vida. Né? E do meu pai de estar 100% em tudo que eu faço. Assim, esses são dois conselhos que eu não abro mão. Mas, especificamente, porque eu comentei que eu tinha essa questão na minha infância, que me acompanhou há muitos anos, né? Esse déficit de atenção, esse não diagnosticado, né? Mas evidente. Especialmente por isso, eu vou dizer o seguinte, que
em um momento da minha vida, eu estava com muita dificuldade de avançar na minha carreira, até por essa limitação. E foi exatamente o momento que Deus me chamou de volta para cumprir meu papel, para cumprir meu chamado. E eu atendi o chamado, sabe? E eu comecei a me envolver com Deus. Deus começou a falar comigo de um jeito único na minha vida, assim, incrível. Comecei a ouvir a voz de Deus mesmo, ser guiado pelo Espírito e tomar decisões. E chegou um momento em que eu estava quase sendo reprovado em uma dessas pós-graduações aí que você leu. E tinha missões na igreja para cumprir e eu tive que escolher. E eu falei, de quase reprovado para reprovado, falei, bom, que de repente alguém me deu uma nota ruim na vida, eu falei, não vai ser a primeira que eu tomei, não vai ser a minha primeira reprovação, não vai ser... Vai me causar dor? Vai. Eu falei, mas o movimento aqui com Deus, ele é algo que eu nunca tinha vivido, sabe? Então, orando por pessoas e pessoas sendo curadas e sempre milagres acontecendo e Deus falando comigo e agindo e trabalhando no meu coração, me fortalecendo. Eu falei, cara, meu negócio é na igreja. Eu decidi aqui, falei, eu vou fazer as provas, eu vou ir para as aulas, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, como eu sempre fiz, mas meu foco está aqui com Deus. E eu decidi, eu falei para mim, cara de Deus, não abro mão nunca mais. Nunca mais. Nunca mais me distancio, nunca mais... não deixo mais a igreja. Eu entendi o que o ambiente da igreja pode fazer com a gente, eu entendi coisas. E o poder de Deus agiu do outro lado. Né? Eu não gosto de falar muito isso, porque o pessoal fala, não, a pessoa acaba sabendo coisas só se Deus libera ou não. Eu falo assim, olha, na Bíblia está escrito que o pai da sabedoria é Deus. Né? Então, você pede, ele te concede. Né? A Bíblia diz exatamente isso. E comigo foi isso que aconteceu. Eu falei, Senhor, me dê sabedoria, por quê? Porque eu não tenho nem tempo para estudar tanto quanto eu estudava antes. Se as coisas já não estavam indo bem, só um milagre aqui. E o milagre aconteceu. Eu comecei a captar muitas coisas e aprender muitas coisas muito mais rápido do que eu aprendia antes. E, com isso, eu consegui buscar outras formações, não só acadêmicas, também outros cursos, outras formações, inclusive de coaching, desenvolvimento humano, e comecei a aprender muito rápido. E hoje, graças a Deus, é poder de Deus mesmo na minha vida, milagre de Deus, eu aprendo rápido as coisas. Eu tenho muita facilidade. Olha que legal. Eu tenho acesso a informações, eu consigo conectar rápido com o que eu estou vivendo. E hoje o meu trabalho, fundamentalmente nas empresas, é conectar informações rápidas, gerar respostas, soluções e trazer respostas rápidas para os meus clientes também. É como eu vivo hoje. Então, com isso, não deixei Deus, me conectei muito mais. E hoje minha capacidade foi melhorada. E o pessoal fala, não, mas só um milagre para aprender? Não. Precisa se esforçar, sim. Eu preciso ler, preciso estudar. Eu vivo lendo, estudando. São coisas importantes. Eu entendo que parte da minha profissão é estudar. Né? Eu, como consultor, eu preciso estudar. Eu brinco assim, eu falo assim, a gente só dá o que a gente tem. Então, eu preciso me rechear de alguma coisa. Né? Eu preciso ter para poder passar. Cara, e é incrível assim como a vida, ela muda de etapas, muda de fases e tudo. Você falou assim, ó, é só um milagre. Cara, não é que é só um milagre, mas por trás de todo milagre houve esforço. Sim. Você pode olhar para a Bíblia, você vai ver. Quando você olha o milagre daquela mulher, que uma passagem bíblica que todo mundo conhece, pô, fluxo de sangue, né? Cara, imagina o esforço daquela mulher para chegar até Jesus. Mulher para acessar no meio de uma multidão e com um problema de saúde. Com problema de saúde, sendo que ela era discriminada por ter esse problema, ela era tratada como uma imunda. Sim. E ela, né? Aí você imagina Zaqueu, diante de uma situação, Zaqueu tinha recursos, Zaqueu tinha grana, Zaqueu morava numa casa boa, mas Zaqueu não tinha paz. Não tinha paz. E se Zaqueu bobeasse, a galera matava ele ali. Se ele desse uma bobeira... E matava mesmo, né? Não tinha nem estatura, né? Então... mesmo, os caras atropelavam ele. Aí o cara sobe numa árvore, numa figueira brava, como a Bíblia diz, e algumas narrações... O cara sobe, independente de ser uma figueira brava ou não, ter espinho ou não, independente disso, né? O cara sobe num ambiente onde ele corria risco de ser linchado, cara. Então, assim, ele tem muito esforço para estar ali também. Sim. E para chamar a atenção de Jesus não é fácil. Pastor, sabe, o pastor falando de esforço, assim, eu sem dúvida alguma, né, esse esforço ele aparece com muita presença. Agora, eu fico admirado,
Por exemplo, o esforço de um cara igual Noé. Noé é um cara que eu olho, eu fico lendo e falo, gente, não, Cara, não incrível. pode, não existe esse cara. É Porque incrível. uma coisa é um esforço de um momento. Só que não é esse esforço que leva para os grandes resultados da vida, a meu ver, sabe? Quando eu penso em coisas que eu mergulho, talvez quando o pastor pensa, ou você que assiste a gente pensar sobre coisas que você se orgulha, você vai ver que foram situações que levaram muito tempo para acontecer e você se permaneceu constante, sabe? Eu fico pensando, Noé, as pessoas deviam rir dele, né? Falam assim, quem que é aquele doido que está lá no topo da montanha, construindo uma arca? Fala, que loucura é essa? E ele persistindo tantos anos, né? Moisés, sabe? Paulo mesmo, né? Paulo, a persistência, sabe? É uma coisa que eu admiro. É o esforço, sim, né? Então você sobe o nível de esforço, mas a constância, né, cara? O pessoal trabalhava alto o tempo todo. A gente até conversou esses dias aqui, né? E o pastor falou: não, quem faz muita coisa está fazendo mais e arrumando mais coisa. Eu falei assim, irmão, é esse esforço contínuo. Gosta do problema. Gosta do problema. Gosta do rolo. Perguntaram para mim outro dia, falaram assim, o que precisa para ser consultor? Eu falei assim, olha, precisa gostar muito de problema. Gostar de problema. Não só do seu, mas dos outros também. Então... exatamente. Igual ser pastor. Tem que gostar, tem que gostar. Cara, é incrível isso. Assim, você falou de Noé, né? Cara, e tantos outros exemplos, né? A Bíblia me chama muita atenção quando nós lemos a história de Neemias também. E você vê, cara, ninguém mandou Neemias ir. Ninguém mandou. Você não ouve... Deus mandou Neemias ir. Deus mandou Neemias fazer. Mas Neemias sabia que precisava fazer. Às vezes a gente está esperando Deus mandar fazer coisas que a gente sabe que tem que ser feita. Cara, isso é muito importante, né? Porque, olha só, quando você fala nesse sentido, né? Nem sempre você escuta a voz de Deus e fala, faça isso. E isso não pode te deixar perdido, né? Eu acho que quem conhece o propósito não tem medo de uma batalha, sabe? Eu tenho um propósito maior, eu tenho um chamado. Então eu posso arriscar. Eu posso pensar por mim mesmo em coisas que estão relacionadas ao meu propósito e não necessariamente a uma batalha específica que eu estou vivendo. Porque se eu ficar à mercê de receber uma direção clara, talvez isso não aconteça dessa forma e talvez o que eu preciso exatamente fazer para receber essa mensagem é dar o meu primeiro passo, né? Uma coisa que eu aprendi também foi não ficar parado, sabe? É dar o passo. É dar o passo. Eu avanço e aí no meio do caminho vou aprendendo coisas, vai direcionando, vou sendo direcionado, né? Mas assim, hoje em dia as pessoas, eu acho que de forma, assim, é muito comum, tá? Eu não gosto de generalizar, mas muito comum as pessoas esperando muito mesmo, sabe? Eu espero, aqui estou esperando uma direção, estou esperando de Deus ou mesmo nos lugares onde elas trabalham, sabe? Mas aqui a gente não tem um planejamento que vem. Eu falo assim, e você enquanto isso faz o quê? Vem aqui todo dia, bate o seu martelo, entrega o que você tem que entregar e aí encerra o dia e vai embora e amanhã você está disposto a vir aqui, voltar e fazer a mesma coisa. Tudo igual. E se eu te perguntar daqui 1, 2, 3 anos, se não tiver planejamento, você vai virar para mim, não teve planejamento e por isso eu não cresci, não fiz nada, não semeei, não tudo colhi. Igual, tudo igual. Eu falo, então, eu acho que você tá perdendo oportunidade. Quem faz coisas iguais tem resultados iguais, né? Tem resultados iguais. Não tem jeito. Ou menores, né? Iguais ou menores. Ou menores. Porque a tendência é cair, né? Tendência é cair. Porque o mundo vai andando. Isso. E aquilo que a gente faz que traz algum tipo de resultado hoje, provavelmente não vai trazer o mesmo resultado amanhã, né? Cara, você estava lá no último emprego seu que você teve ali como executivo, foi a OAS? Foi num grupo chamado Invepar. Invepar, que eram os fundos de pensão junto com a OAS. A OAS era uma das acionistas. Junto com a OAS. Aí, acho que isso é legal também, Alan, para empreendedores e também para quem é CLT, que está nos assistindo e quer tomar uma decisão e, cara, fica... Eu tomei essa decisão também em um certo momento da minha vida. Falei, cara, agora chega, eu vou empreender. Isso é uma decisão muito difícil, né? Muito difícil de ser tomada. O que te leva a falar assim, cara, chega, agora eu vou para Bauru... porque você estava em São Paulo. Né? Nessa época eu já estava em Bauru. Você já estava em Bauru. Já estava em Bauru. Então, duas perguntas. O que te trouxe para Bauru e por que Bauru? Por que Bauru, sendo que você estava em São Paulo? E como que você toma essa decisão de sair de um lugar para montar a sua consultoria e tocar a sua vida? Sim. Bom, eu vim para Bauru, de São Paulo eu vim para cá, eu já tinha passado por outras regiões, né? Brasília, Rio de Janeiro... porque no meu trabalho eu precisava desse trânsito para poder apoiar as empresas, né, os grupos. Então, eu já tinha
rodado um tanto aqui o Brasil todo, ainda mais trabalhando para o grupo de infraestrutura, construtora, eu tive que rodar bastante, né? Aqui em Bauru, especificamente, eu vim por conta de um projeto que eu fui designado para ficar aqui um ano e meio. Acontece que, por questões de conta, viram que esse projeto ele tinha muita chance de dar errado. É uma empresa que existe até hoje, um contrato de 30 anos com o poder público, né? Tinha muita chance de dar errado, porque no planejamento, enfim, ele não estava... Algumas coisas acabaram não batendo depois da fase licitatória, depois da conquista aí do contrato assinado. E aí eu fui ficando mais tempo aqui para ajudar a equalizar isso. Daqui, eu ajudei outros ativos desse grande grupo. Então, apesar de ficar em Bauru, eu viajava para outros estados também para poder ajudar, né? Mas fiquei sediado aqui porque eu entendi, olha, não faz sentido eu ficar indo para São Paulo, para de São Paulo sair, etc. Então, eu fiquei já em Bauru. Na época, tinha um aeroporto aqui que funcionava com as rotas que tinham me atendiam bem na época, enfim. E eu entendi que eu poderia ficar em Bauru, né? No começo, eu voltava todo final de semana. No primeiro, segundo ano, eu voltei todos os finais de semana, eu voltava para São Paulo, para ficar perto da minha família e tal, tocar as coisas que eu tinha lá, e porque eu não me adequava muito aqui, até pela minha rotina de estudo, não tinha as instituições que eu buscava aqui, então eu voltava sempre para São Paulo para poder buscar esse alimento na época, né? Com o passar do tempo, eu fiquei aqui por Bauru mesmo e aprendi a aproveitar mais da região. Então, até me cuidar um pouco mais, né? Eu sempre fui um cara de praticar esporte, de cuidar, minha família sempre passou esse valor também de cuidar do corpo, né? De ter... ser uma pessoa ativa, né? Fisicamente ativa sempre e tal. Então, eu tinha esse costume, mas me perdi também um pouco nessas viagens, idas e vindas, os fusos diferentes aí da vida. E aqui eu comecei a olhar um pouco mais para isso, né? Então, decidi ficar aqui em Bauru mesmo, foi onde eu fiz a minha sede. O momento, então, Bauru, eu vim aqui por questões profissionais mesmo na época e acabei ficando mesmo em Bauru. Comecei a gostar muito da cidade, entender o valor da região. Hoje eu sou apaixonado por Bauru. Minha filha é bauruense. Né? Agora o momento de empreender é um momento muito mais sério, né? Se Deus quiser, vai ter toda essa... Você quer empreender, a pessoa que quer empreender vai ter toda essa preocupação que você falou. Porque todo mundo que não tem tá muito sujeito ao fracasso. Né? Empreender não é para qualquer um. Aí você fala, por que não é para qualquer um? Não pode acessar? Não. Todo mundo pode acessar. Mas você tem que topar pagar um alto preço. Empreender requer crescimento, requer desenvolvimento, requer lidar com coisas que, às vezes, na vida pessoal, você não é tão atento. Por exemplo, questões administrativas, financeiras, questões de relacionamento interpessoal, questões de performance. Se na sua vida pessoal você já tem incômodo com tudo isso, você tenha certeza que no mundo do empreendedorismo você certamente terá problemas. Por quê? Porque hoje as empresas precisam de planejamento, precisam de uma boa gestão financeira. Você não sai fazendo tudo isso com o dinheiro, com o saldo que você tem na conta, né? Então, as coisas não são tão simples quanto as pessoas fantasiam muitas vezes, né? Quando você vai empreender, no meu caso, por exemplo, eu me preparei anos para isso, para fazer essa transição. Hoje eu ajudo pessoas que querem fazer essa transição. E a maior parte das pessoas vem e fala, será que em um ano eu consigo? Eu falo, depende do que você quer. Você quer um grande negócio? Você quer um negócio de sucesso? Então, talvez, pelo que você tem hoje, você precisa de um pouco mais de tempo. Você está disposto a investir muito nesse tempo? A pessoa, estou disposta. E a gente começa um trabalho e fala, nossa, mas é tudo isso. Eu falei, se você quiser fazer dentro daquele tempo que você me pediu, é tudo isso. Tudo isso agora, porque vai aumentar depois. Você quer aumentar esse prazo? Entende? E a pessoa começa a ter uma consciência um pouco maior do tipo de preparo que ela tem que ter. Não dá para ser aventureiro com quem quer empreender. Por quê? Porque você vai gastar seus recursos que você tem, e uma vez que você gasta recursos no ambiente que a gente está, extremamente capitalista, você não tem acesso às principais instituições. Você sabe que você é um quando você tem dinheiro na conta para o banco, e para esse mesmo banco você é outro quando você não tem dinheiro na conta. Tudo muda. Então, se as pessoas se planejam mal, elas vão usar mal esse recurso, vão fazer mau uso. Então, eu não estou falando assim... eu vejo, às vezes, pessoas também espiritualizando demais o negócio, ou fantasiando demais, falando, eu estou cansado de trabalhar para alguém, eu quero empreender. Né? E quando ela vai empreender, ela começa a perceber que ela trabalha não mais para alguém, mas trabalha para todo mundo.
Então, algumas fichas têm que cair, né? Para quem vai Sim. empreender, né? O que eu sugiro sempre é assim, precisa de preparo. Eu não quero ter compromisso com horário. Muita gente às vezes fala isso. Cara, é a pior coisa do mundo. Se tem um negócio que você tem que ter compromisso com horário, né? E pelo contrário, você trabalhava 8 horas por dia, você vai trabalhar 12. Você tinha férias, você passa a ter uma dificuldade para tirar férias. Porque o empreendedor, ele é isso. Igual eu saio de férias. Sempre tiro. Mas meu celular tá ligado para atender a empresa. Eu não tenho como me desligar. Falar, cara, vou sumir. Não Não tem. existe isso, né? Não existe. Não existe. Nunca consegui. Talvez se tiver um caminho para isso, me conte qual é, porque eu queria achar ele. Então, assim, né? O caminho assim, para conseguir desvencilhar um pouco mais disso é ter um forte time, ter uma empresa Exatamente. muito bem estruturada, um negócio muito bem estruturado, né? Mas vamos supor de alguém que está chegando agora do mercado e não tem condições de estabelecer esse tipo de estrutura, está aprendendo, está engatinhando lá, né? Tomando aquelas primeiras pancadas de quem está começando a empreender, tá começando um negócio, né? Que não tem isso. Cara, não tem como desligar, a verdade é essa. É muito difícil você desligar. Rapidamente você precisa formar boas pessoas e ter bons processos, né? Empresas boas são processos e pessoas. E rapidamente é difícil você conseguir obter difícil. esse êxito, né? É mais fácil você ter bons processos rápido. Boas pessoas rápido, mais difícil. Por quê? Porque o tempo das pessoas ele é um pouco diferente. Tem aqueles que são flecha, né? Que estão na estrada, estão andando lá sem planta, a né? 120. Agora tem outros que são muito importantes com o que tem, com o que carregam também, certamente, mas estão numa velocidade um pouco diferente. Porque se tirar a pessoa do que ela fazia, trazer algo novo para ela fazer é um desafio. E qual que é a maior dor hoje, Ala, dessas empresas? Você atende desde eu não sei se você também atende empresas pequenas, ou você só atende hoje o médio. Você atende então pequeno, médio e o mega, né? O grande aí. Sim. Qual que é a principal dor que você vê, tanto do pequeno, do médio, do grande, se é que existe uma dor única? Você fala assim, cara, todo mundo tem essa dor hoje na empresa. Olha, a dificuldade com pessoas e principalmente geracional. Isso tem confundindo assim, bastante os gestores de forma geral, sabe? As pessoas que realmente tocam o negócio. Tem muita dificuldade com pessoas, já era difícil no passado, né? Você ter boas ferramentas, boas estruturas, saber ser um bom líder. Isso é algo muito difícil, guarda seus segredos. Né? Eu, por exemplo, estudo liderança até hoje. Eu tive minha primeira equipe com 16 anos, de lá para cá nunca deixei de ter, estou 43. Estudo até hoje e aprendo coisa, falo, gente, como eu ensino esse negócio e não sabia isso. E estudo bastante. Então, eu estou dizendo isso porque liderança guarda seus segredos. Ainda viver o ambiente de liderança, formação de pessoas, ainda com tantas gerações que a gente tem dentro do mesmo ambiente, cara, isso torna a missão bastante difícil, sabe? Realmente, o líder tem que se preparar muito bem. Aqueles que investem em pessoas têm que ser muito assertivos, né? no tipo de investimento que farão, como é que vão destinar os recursos, o formato de trabalho. Né? Você tem pessoas, imagina, dentro do mesmo ambiente você tem aquele que não mexe em computador, não acessa celular, não tem nenhum... Não estou desmerecendo, mas não tem um smartphone e também não faz questão. Sim. Né? Que quando vai pedir comida ainda ele liga para o lugar. Sim. Aí você tem uma outra geração que começa a acessar, faz uso de alguns programas e tem muita resistência a outras redes, a acessar recursos que estão chegando agora, a uma inteligência artificial, tem algum nível de resistência. E você tem um outro público que está totalmente dedicado e conectado com isso e que esquece o restante. Que nem quer falar com pessoas. E que nem quer falar com pessoas, talvez. E que talvez também tenha um senso de lealdade muito diferente daquele outro... Sim. Anterior, né? Na nossa época, você entrava numa empresa, os pais falavam, aproveita que você está aí, faz carreira no sentido de fica aí para sempre, né? A palavra valia muito, né? Valia muito. Hoje a palavra vale menos, né? Hoje o que eu percebo, a minha principal dor hoje como empresa que eu vejo é isso, é pessoas. Eu não tenho dor com processo, mas time, pessoas é dor, porque as pessoas trocam de lugares por muito pouco. Elas mudam por muito pouco. Elas trocam um futuro por trazendo para a Bíblia, né? Um futuro por um prato de lentilha. Elas trocam rapidamente, só para matar a fome do momento, sem pensar no que tem lá na frente, né? E cara, é até compreensível, porque quando a pessoa é jovem,
ela está na formação dela ainda. Então, a gente, como jovem, também cometeu alguns erros. Sim. E que não cometeria hoje, mas a gente já passou por aquela estrada, né? Então, você não ia cair naquele mesmo buraco. Você já passou. Sabe, é isso mesmo. Eu sou muito alinhado com isso que você comentou agora. Eu entendo que na nossa época, a gente tinha um mundo menos volátil. Sim. Né? No sentido de, o mundo está muito rápido agora. As coisas acontecem muito rápido. E na nossa época era mais difícil você ouvir falar até de pessoas que enriqueciam tão rápido do nada, Sim. tinham acesso a algo diferente que ninguém tinha e de repente explodiram, ou então fizeram um curso tal e aí conseguiram muito dinheiro. Era mais difícil naquela época o acesso até essas informações e outras informações de mercado. Hoje em dia o mundo está muito volátil, né? A gente diz assim, quando eu vou nas empresas, eu falo, o mundo escapa pelas mãos, né? Você não segura. Então você ou corre junto ou já está atrás, né? E esse público que agora nasce, cresce, né, se desenvolve com o mesmo anseio que a gente tinha na vida de crescer, de fazer as coisas acontecerem, ele está dentro desse ambiente. De, olha, eu já estou perdendo, já estou atrás, eu quero antes. E deixa de se atentar a coisas, as questões que são extremamente importantes. Né? Então, por exemplo, se eu fico no lugar, por mais que você tá bom, você não vai viver a sua vida inteira nessa empresa. Mas para o que você eventualmente está aprendendo mesmo? Será que o seu único aprendizado é colher algo para você? Ou então o seu aprendizado está muito conectado ao que você vai gerar também para os outros? A fidelidade que você gera com quem te contratou, com quem confiou em você? A desenvolver seu nível de lealdade, de conexão, de sinergia. Então as pessoas, de certa forma, assim, agem com conceitos muito individualistas, sabe, a meu ver. Sim. E querem muito para si e entregam muito pouco. Então, são sempre muito para si, muito para si, muito para si, entregam muito pouco. Principalmente as gerações mais novas, isso acontece com muita frequência. Eu quero crescer. Ótimo que você quer crescer. Né? E a pessoa não consegue avançar mais e nem acessar novas inteligências, sabedorias e resultados, porque muitas vezes ela mesmo se limita todo momento em que ela só olha para ela, cara. E o resultado maior é o resultado conjunto. Essas são fichas que não caem para essas novas gerações, principalmente. Sabe? É a geração do arrasto para cima, né, cara? Joga para cima e pá, milhões e pá. Faz joga pra barulho, cima. muito barulho às vezes, né? É um desafio, cara. É um desafio. A gente está vivendo um momento onde profissões estão acabando, Sim. novas estão surgindo, atualizações absurdas. O que você sabia ontem já não vale mais hoje. Cara, quem não se atualiza se perde. É um negócio assim que você fala, cara, é muito louco. Tá muito louco o mundo. Tá muito violento o mundo corporativo, né? Sim. E Agressivo, né? Cara, quando eu tomo a decisão de sair da seguradora para me tornar corretor, né? Mudar de lado. Então, eu trabalhava em seguradora. Cara, salário fixo bom. KM pago pela empresa. Ticket bom. Plano de saúde. Participação de lucros. 13º, 14º, 15º, né? Todas aquelas coisas que uma multinacional te proporciona, né? Quando eu saí, eu estava no grupo Tóquio Marine. Sim, conheço. Que é um grupo oriental, inclusive. Eu estava nesse grupo. Então, assim, um grupo excelente. Eu saio muito jovem, né? Eu tenho 10 anos hoje de corretor, cara. Eu tenho 37, estava com 27. Então, jovem, com uma carreira inteira pela frente. Então, cara... Tinha muita coisa que poderia acontecer, né? Seguir continuando na seguradora. Muito. Com certeza, muita coisa boa podia ter acontecido. E agora eu vou empreender. Vamos pro lado de cá. E é um grande choque de realidade. Eu já, como você, eu já não me preparei tanto. Eu já fui meio kamikaze, fui meio maluco. E paguei preço por ter sido assim. Porque tem duas formas de dar certo. Uma é você se preparar, se estruturar, pensar, se planejar e sair. Agora, se você não planejou, não estruturou, não pensou e saiu, trabalha mais que todo mundo. É isso. Aí, se dedica mais que todo mundo. Acontece. E aí eu me vi nessa. Falei, cara, vou ter que trabalhar mais que todo mundo, vou ter que me dedicar mais que todo mundo. Porque, assim, do meu segmento eu entendia muito. Do segmento. Mas da gestão, não. Do perfil de repente, eu atendia corretores, agora eu tenho que atender clientes. Muda muita coisa. Muda muito. Então, se eu tinha alguém que pagava meu salário no final do mês, agora eu não tenho mais. Então, agora meu salário eu tenho que construir ele. É isso.
Então, É desesperador às vezes, né? é, Principalmente no cara, começo. no começo é difícil. Os 3 primeiros anos eu sofri muito, muito. E aí pessoas, às vezes, do mercado de seguro, que é onde eu tenho mais ligação, me procuram. Fala, cara, e aí? Tô pensando. Fala, cara, não faz isso. Se prepara. O preço é alto, né? Então, assim, não é para não é assim, não que não seja para não ir, mas vai mais preparado. Vai com a sua vida financeira estabilizada, guarda uma grana, se prepara, porque vai demorar 3, 4 anos para você fazer a roda girar. É isso. E demora. A roda ela gira É isso. devagar, ela não gira rápido. Então, se o cara pensar assim, nossa, eu vou sair amanhã e já vou ter grandes contratos pela frente, provavelmente você não saiu já pegando grandes contratos. Você teve que correr muito trecho aí, Sim. né, para chegar onde você chegou hoje. Sabe, a minha história quando eu saí, quando eu saí de onde eu estava e comecei a empreender, do ponto de vista de acesso ao mercado assim, foi bem parecido. E também, imagina que durante muito tempo eu continuei semeando, porque eu sabia que ia ter que semear muito na consultoria para poder ter esse resultado. A gente alcançou até alguns bons clientes, mas eu era muito assediado para voltar a fazer o que eu fazia. E eu não saí porque eu não gostava, né? Igual no seu caso, eu tenho certeza que você gosta desse ambiente segurador, saiu da seguradora para ir para uma corretora. Claro. Eu sempre gostei das coisas que eu fazia, eu vibrava com o meu trabalho e tal. Então, as pessoas também que me conheciam do mercado falaram, olha, cara, você está dando certo aí? Você não quer vir me ajudar aqui? Vem participar aqui, ser conselheiro de tal coisa, vem aqui atuar de novo no que você fazia, mas para um outro grupo, aí te vai receber bem mais. E eu vendo aqui, eu semeando e tendo um retorno menor do que eu gostaria, e por outro lado, ter o assédio no mercado querendo que eu voltasse a fazer o que eu fazia, que era algo diferente. Né? Então, por exemplo, apesar de lá no grupo onde eu estava, eu já ter contato com formações de time, cuidar de mentoria para talentos, apesar de eu já viver isso, usar meus aprendizados de coaching, né? Atender pessoas. Cara, apesar de eu fazer isso, eu era reconhecido da forma que eu tocava em empresa, pela gestão, por coisas assim. Meu conhecimento jurídico, na época também. Né? Então, assim, o mercado ficou tentando me puxar. Né? De vez em quando, até tem umas conversas assim que eu até encerro para não voltar mesmo para isso. Sabe? E eu falo, não, cara, minha vida é essa. Por quê? Porque está conectado com muita mais coisa para mim agora. Sabe? Eu sempre fui feliz no que eu fazia, porque eu adoro trabalhar. Mas o que eu faço hoje está conectado comigo num nível master, assim, sabe? Tipo, eu sei que eu estou fazendo... Minha filha foi questionada na escola. O que seu pai faz? Né? Talvez se perguntar para minha mãe não sabe explicar assim direito o que eu faço. A minha filha respondeu, ele ajuda pessoas. Meu pai ajuda pessoas. Acabou. E eu falo para ela, eu falo assim, filha, papai escolheu isso porque eu sei que as pessoas têm vida muito difícil trabalhando. E depois que encontro com o papai, eu quero que elas tenham a vida mais leve. Mas é o que você falou, você encontrar o seu propósito, né, cara? É isso. Cara, quem encontra o propósito não se perde. Não se perde, cara. Porque você eu brinco, assim, né? É uma brincadeira mesmo, né? Até errando você acerta. É verdade. Porque você dá um tiro, você não saiu lá do caminho. Mas é uma brincadeira, mas porque você vai... Cara, você vai acertar. Você vai dar um tiro. Às vezes você não acertou onde você queria, mas você vai acertar em algum lugar que vai fazer sentido. Você cresce, tá mais perto, aprendeu alguma coisa. Sabe, o que você comentou assim acerca de, olha, tá tudo muito rápido, né? As pessoas aprendendo, profissões mudaram, de fato. E tudo isso era possível ser lido, né? A gente está falando desse fenômeno agora, não é um fenômeno, é um resultado já de algo que foi lido há 7 anos atrás. A pandemia acelerou um pouco, acelerou o processo acelerou, de sem muitas dúvida. coisas, né? Acelerou. Pô, a gente não... Cara, a gente, assim, já tinha reuniões online, por exemplo. Já existia. Sim. Os Webex lá, já existia. Mas, cara, de repente isso aí vira uma febre. Então, assim, não tinha outra forma de se comunicar. É isso mesmo. Tanto é que o WhatsApp vem por vídeo. Sim. Né? Se eu não me engano, o aplicativo mais baixado do mundo na pandemia foi o WhatsApp. Se eu não me engano, tá? O aplicativo mais baixado do mundo durante a pandemia se chama WhatsApp. E o segundo aplicativo mais baixado do mundo, depois agora do último ano, TikTok. Então, assim, a interação... Mostra uma tendência aí, né? Mostra uma tendência. Claro. Claro que, assim, se você não olhar para isso, você tá fora. Isso.
Então, assim, ou você se conecta a isso. Ah, não, mas eu não gosto de Instagram. Cara, não é questão de gostar. Ou você se conecta a isso, ou você tá fora. Eu brinco, pastor, eu falo assim, eu conheci um senhor há muitos anos atrás. E eu estava numa empresa e ele disse para mim assim, meu negócio é mais e-mail, cara. Mais e-mail porque eu faço tudo por e-mail, eu já estou saindo do mercado e tal. Na época, chegando o WhatsApp. E ele, não, o WhatsApp eu deixo para gerações mais novas aí, os caras gostam de conversar rápido, deixa para eles, meu negócio aqui é e-mail. E-mail. Eu falei, bom, aí a mesma conversa, né? Nesse tom. Cara, isso é uma coisa necessária, não volta mais, não vai acabar. É daqui para mais. Sim. E ele, não, de jeito nenhum. E o WhatsApp tava chegando e tal. Rapaz, hoje ele faz até dança no TikTok. Assim, não tem hoje como, né? Se você, de repente, não tem um WhatsApp, não tem um Instagram, é difícil até pedir comida. Entende? Eu acho que assim, a gente tem que se atualizar. Uma preocupação bastante grande que eu tenho e que eu sempre destaco isso para as pessoas é o seguinte, falo, olha, você quer acessar alguma coisa, você quer acessar uma rede, você quer acessar um TikTok, você quer acessar uma rede social, você quer usar bastante seu smartphone, você tem que estar preparado internamente para isso, sabe? Eu vejo pessoas, às vezes, pais principalmente, entregam para os filhos coisas que um telefone, um smartphone, que é algo que nem o próprio pai dominou. Sim. Entendeu? Está à mercê, está escravo. Não consegue sair, não consegue desprender e tal. Ele não domina e entrega para o filho. Quer dizer, assim, eu digo o seguinte, que não tem problema você acessar, mas o lance é quem é você na frente disso que você está acessando. Se você sabe quem é você, se você se preparou para isso, aí eu entendo que você pode acessar. Né? Eu fico imaginando assim, alguém, um cristão, que acessa uma literatura que pode gerar confusão. Se você lê a Bíblia e entende bastante do que você está lendo, então você pode ler esse outro livro lá, o Código da Vinci. Tá, você quer acessar? Leia então. Mas se você está fraco no que você tem que fazer na sua essência, em quem é você, e você vai se apresentar um outro negócio de fora, você está correndo um risco muito grande. A mesma coisa redes, a mesma coisa no trabalho, sabe? Tem que ter o propósito. Por exemplo, no passado era um tecnicismo, né? Que a gente chamava na nossa época de formação, tecnicismo. Então, você tem que ser bom. Bom o quê? Eu sou bom em martelar, então seja o melhor martelador. Martele com vários tipos de martelo, vários tipos de prego, em vários ambientes, o melhor martelador. E aí tocava a vida sendo martelador. Hoje em dia já não, porque hoje em dia você tem várias coisas para martelar, talvez não só prego que pregue, talvez tem cola que faz o trabalho melhor do que o prego, etc. E tal, tudo isso aí. Então, quem que você precisa ser nisso? Você ser mais um martelador não vai garantir nada para você. Então, você precisa saber assim, eu sou o cara que sabe aprender rápido. Eu sou o cara que eu tenho uma boa comunicação, eu posso interagir com as pessoas, eu sou um cara bem relacional, eu sou um cara que entende a mudança mais rápido que a maioria. Então, se eu hoje estou batendo martelo, surge uma nova tecnologia, eu posso aprender e topo viver um novo negócio, viver uma nova história com isso. Eu sou o cara... É trabalhar o que nós chamamos de comportamentos, de competências. Entende? Eu trabalho as minhas competências. Então, uma pessoa que comunica bem, ela comunica bem em qualquer situação. Então, a situação muda, as tendências mudam, ela continua comunicando bem. Uma pessoa que tem um bom relacionamento interpessoal, ela consegue viver em ambiente de mudança. Por quê? Porque ela tem uma habilidade, ela tem uma competência lá que vai fazer com que ela vença bem todas essas mudanças, a jornada da vida. Né? Uma pessoa que tem o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, eu aprendo rápido. Então, é óbvio que ela vai acessar, ela vai entender que mudanças estão acontecendo antes de alguém contar para ela. Então, hoje em dia, é mais importante trabalhar essas competências do que necessariamente o tecnicismo. É por isso que a gente, hoje, muitos processos de recrutamento e seleção de talentos contratam hoje por competências, por exemplo. Eu falo, o recrutamento e seleção por competência. Por quê? Porque a pessoa dificilmente vai saber, né? Imagina, eu contrato alguém lá para a corretora, essa pessoa nem sabe vender. Não. Mas pelo processo seletivo, você fala, vai aprender mais rápido que todo mundo e quando vender vai ser um ótimo vendedor e vai me dar resultado, porque tem foco em resultado. Algumas diretrizes que te levam a isso, né? Exatamente. Alguns apontamentos do relacionamento da pessoa, das respostas que ela dá, mesmo. Alguns testes, né? Alguns questionamentos. E o que dificulta isso hoje é porque, com esse nível de superficialidade que as gerações estão,
elas investem muito pouco nessa questão mais importante de competência, sabe? São muitas vezes fracas nesse nível de comportamento desejado. E com isso também portas se fecham. Você sabe que tem algo engraçado. Eu fiz eu não lembro nem os nomes, mas fiz vários testes em seguradoras. As multinacionais, bancos já aplicavam esses testes há muito tempo, né? Fiz vários. E todos davam assim que o meu perfil era mais administrativo. Todos davam isso. E eu sempre fui comercial. E eu sempre questionei esses testes. Falei, pô, isso tá errado. Eu lembro até de um episódio que eu fui entrar em uma seguradora e eu queria área comercial. Eu era administrativo. Era o Bradesco. Trabalhava no Bradesco e eu queria a área comercial. E eu fui fazer o teste e não passei. Quando você não passa, é só um diretor VP da empresa para canetar. Porque você está indo contra uma diretriz do RH. É isso mesmo. Né? E eu lembro que o cara não canetou. Eu fiquei muito bravo com isso. E eu saí de lá e fui para o Unibanco, porque no Unibanco eu tinha o convite para ser comercial e lá não houve teste. Bem, fiquei no Unibanco. Cara, me esforcei muito para dar certo como comercial, porque realmente eu não tinha essa veia. Eu tinha que desenvolver essa veia. Então o teste não estava errado. O teste estava certo. Porque quando eu fiz o teste, eu era administrativo. Então, assim, eu tinha que desenvolver essa veia do comercial. Quando eu respondi o teste, eu respondi com a cabeça administrativa. E, assim, e tudo que eu respondia para a área comercial estava forçando uma barra. Né? Estava forçando algo. O teste pega, cara. Aquelas letrinhas, aqueles negócios, pega, cara. Pega o cara. E quem trabalha bastante assim com esse tipo de análise, né? Não é uma avaliação, é uma análise mesmo de perfil, esse tipo de coisa, capta muito rápido. Capta, então, cara. eu posso perceber isso, por exemplo, assim, as palavras que você usa para se comunicar comigo, né? O quanto você pega e de repente, eu estou olhando aqui para a informação, está checando a mesma informação, quantas vezes você checa a mesma informação para me fazer um comentário? E aí eu começo a perceber coisas, né? Hoje em dia a gente usa muito isso mesmo, e essas análises, elas servem para desenvolvimento. E você sabe que eu sou esse cara, porque assim, ó, eu vendo, sou vendedor, por ter necessidade de ser, mas eu sou um cara muito mais administrativo mesmo. E eu sempre briguei com o teste. Eu sou um cara, o Sandro está aqui, conhece. Eu sou do planejamento, eu quero saber aonde vai, para onde vai. Assim, eu não saio para qualquer lugar sem saber onde eu vou chegar. Eu sou um cara que eu vou viajar, eu planejo a viagem antes, eu não consigo chegar lá. E porque o comercial normalmente, ele fala assim, vamos, pega a chave do carro aí. Põe a mala no carro e vamos embora. Mas onde vai dormir? Bater na porta. Sei lá onde vai dormir. Vamos chegar lá. Minha esposa é assim. Vamos. Mas não, lá a gente... Cara, eu não consigo sair de casa se o hotel não estiver certo. Se eu não souber onde eu vou parar para comer. Se eu não souber... Cara, fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu fiz um roteiro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui... Depois as outras você vai ficando mais flexível, que você já conhece, né? Mas roteirinho, sabe? O cara analítico, né? Que fala, né? O cara mesmo. que... Pragmático, que... É isso mesmo. Eu sou esse cara. E assim, é perceptível, mas também é perceptível que você superou essa questão, né? E consegue... Hoje você é um cara comercial também, né? Assim, sim, eu consegui, mas com muito esforço. O comportamento, esse comportamento, ele não serve para travar a gente, né? Você tendo consciência também do seu perfil, daquilo que você tem uma tendência maior, a forma como você tem uma tendência maior de se comportar nos ambientes, vai fazer com que você também explore um pouco mais essa situação. Então, por exemplo, você falou, eu quero ir para o comercial, né? Teve que se dedicar muito, teve que se esforçar. Muitas vezes teve que vencer aquela trava interna e falar, cara, deixa eu soltar um comentário um pouquinho mais ousado aqui, senão eu não vou fechar esse negócio. Você não vai ir, exatamente. Esse cliente aqui, ele não é um cara analítico, eu tô vendo que ele não está querendo muito saber de informação, mas será que eu não dar informação e partir para o fechamento aqui do negócio, é um negócio que agride mais o cliente ou agride a mim? Aí você começa a sacar algumas coisas e fala, dá para cortar uns caminhos, né? Por isso que assim, a gente vai crescendo e, com todo respeito, vai ficando macaco velho em algumas coisas, né? Então, apesar de saber o teu perfil, você fala, olha, eu consigo trabalhar isso aqui, algumas coisas já vai vencendo. É isso aí. Né? E quanto mais rápido a gente aprende isso, vai
vai empoderando mais ainda. E o perfil técnico, ele te ajuda a ser um bom vendedor. Sim, Se ainda mais você seguros, né? se você conseguir linkar as coisas, né? Sim. Porque é muito difícil você vender algo que você não conhece. Quando você tem um conhecimento técnico, isso te torna... lógico que tem vendedores nato, né? Eu não me considero esse cara. Tem vendedores natos, que você pode dar pro cara essa mesa para vender, ele vende. Você pode dar a câmera, ele vende. Você pode dar um microfone, ele vende. E se o microfone não for bom, ele vende do mesmo jeito. Se for meia boca, ele vende também. Ele é aquele cara que vende tudo. Ele vende ele se vende. Então, assim, não me considero esse. Mas para me vender algo, eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar. Até por causa desse perfil, né? E assim, eu entendo o seguinte, né? Eu apoio hoje, a maior parte dos meus clientes são do agronegócio. Especificamente um setor que eu atendo bastante, que é a venda de insumos, né? Insumos agrícolas e tal. Tem muitos concorrentes no mercado. E a estratégia que a gente tem adotado recentemente para apoiar esses times comerciais é no sentido de gerar venda perene, garantir a perenidade do negócio. O que é isso? Eu não vendo mais a qualquer custo. Eu gero um relacionamento que faz com que o cliente confie em mim. Por quê? Porque numa determinada região aqui de São Paulo, você tem 400 empresas vendendo produtos muito parecidos. Por que o cliente vai te escolher? E aí eu acredito muito nessa postura que você tem de passar a segurança para o cliente, explicar muito bem, fazer, olha, isso traz esse tipo de resultado, então ele vê que é o resultado que chega, esse é o cliente que vai te procurar. Por quê? Porque concorrente agora está aumentando muito o mercado. Em qualquer setor, qualquer área tem muito concorrente. Eu acredito muito nesse tipo de venda que você comentou, que é a venda que você faz e que também é o que gera confiança a minha contigo, né, André? Assim, eu confio em você, porque você é o cara que passa confiança. Eu quero, se eu for procurar daqui a um ano, eu sei qual é a palavra, eu sei que note que tá. Se eu precisar de alguma coisa, eu sei quem é você. Quando o cliente sabe quem é você, aí ele também sente muito confiante. É tudo que a gente tem na vida. Tudo que a gente tem na vida. É tudo que a gente tem na vida, Tudo porque o resto, né, cara? Eu trabalho muito nessa linha também, sabe? Às vezes eu falo para o cliente... Outro dia veio uma empresa, ele tinha cerca de 2.000 funcionários. Ele falou assim, eu quero atender toda essa base. Eu falei, cara, que tipo de trabalho você já fez? Eu perguntei algumas coisas... Ele falou, fiz isso, fiz assim. Eu falei, olha, eu não investiria esse dinheiro. Ele falou, mas eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu falei, se você investir esse dinheiro, você vai pulverizar e você não tem hoje uma base que suporte isso. Então, você vai jogar muito dinheiro para alcançar todo essa quantidade de gente e vai perder esse investimento com o tempo. Você vai se esvaziar. Mesmo que eles deem resultado, você não tem uma base que suporte. E aí eu falei assim, olha, fazendo esse trabalho aqui, você vai conseguir chegar nisso que você quer. E era infinitamente menor, de um valor mais baixo. Ele falou, não acredito que você está me sugerindo isso. Eu falei assim, olha, eu sei que eu posso perder financeiramente, mas eu quero, assim como outros clientes que eu tenho, eu quero te ver daqui 10 anos. Você me contratar de olhos fechados, você sabe que o que eu estou fazendo aqui para você... É o melhor, né? É o melhor, cara. Eu não estou aqui... Não é por grana, né? Isso não é, cara. Porque assim, eu entendo que se eu vender um cliente, se eu fizer um bom negócio agora, eu não quero que esse cliente veja e fale assim, nossa, alguém ganhou aqui. Quem ganhou? Foi esse cara aqui, porque eu não ganhei tudo que eu gostaria. E mesmo quando o pedido vem do próprio cliente, eu falo, olha, cara, não faria isso agora. Eu mesmo, quando sou atendido em outros trabalhos que eu preciso, numa concessionária, eu gosto do atendente que vem e fala, olha, cara, você não precisa disso agora. Você quer fazer por quê? Seu carro não precisa disso, você não precisa... E aí eu confio mais no vendedor, né? Da próxima vez que eu vou lá, de olhos fechados. Eu, cara, faz aí o que você quer fazer. Tá cheio de vendedor de geladeira para esquimó. A gente brinca muito isso lá. Vender geladeira para esquimó pra quê, né, cara? Então, mas assim, vida curta, sabe? Vida curta, não dura. Uma vez, você só vende uma vez, não tem duas. Não, e seguro você renova anual. Renova anual. Todo ano vai você fazer tem isso contato. Agora com o cliente, ano que vem você vai olhar para a cara do cliente e vai fazer o quê? Né? Cara, eu gosto muito do que eu faço. Né? Ser corretor de seguros, para mim, é uma grande alegria, porque eu vejo que eu cuido do patrimônio das pessoas e a hora que você mais precisa, você lembra de mim. É isso aí. Então, assim, quando meu telefone tocou, depois das 18 horas, e é um número de um cliente ou um número desconhecido. Então, são duas coisas que eu tenho hoje, né, cara? Eu sou corretor de seguros, o cara me liga na necessidade. E é igual você ser pastor também de chamado. Quando o cara te liga numa madrugada para buscar, é porque tá desesperador. Ele precisa tomar uma decisão e ele precisa de um apoio.
Então, nas duas situações, você está ali para quê? Para prestar o melhor serviço que você pode. Exercer o seu chamado da melhor forma possível. Amém. Então, cara, é incrível isso. E assim, como é importante, né? Eu admiro muito, sabe? Eu falo direto para a Amanda, minha esposa, a gente conversa, eu falo, gente, pastor, vou te falar, tem que ganhar um prêmio, né? Eu mesmo ando, pastor Jean, a gente está conversando. Pastor Jean, um abraço, pastor Jean lá da minha O firma. celular, pastor que eu amo demais, nossa, um cara que eu admiro muito. Estou conversando com ele e as mensagens chegando. E gente ligando. Eu falo, gente, não parei o dia inteiro assim. Não, é o dia inteiro. Pastor, ó, fulano tá internado. Tá bom, tô indo lá. Ô, pastor, preciso de uma cesta básica. Ah, tá bom. Ô, pastor, tem aniversário da minha filha, você não vai vir? Então, assim, a sua emoção é do 880. É de um ato fúnebre para um casamento. Então, você fala, cara, eu tô apresentando uma criança hoje e amanhã eu tô no ato fúnebre da outra. Casamento. Depois da... Cara, é uma loucura. O meu casamento tá acabando, o outro casamento você tá... celebrando. Cara, é um turbilhão de emoções dentro do cara, né? E o pastor Jean é um grande amigo que eu tenho também. E é um cara que eu admiro muito o trabalho que ele faz com a Afra, né? O trabalho social dele ali é incrível. Uma igreja relevante, com 300 crianças, que coloca a mão no bolso para ajudar missões ou para ajudar a área social, ela é uma igreja relevante. Olha, eu penso assim, estava pensando nisso esses dias, sozinho. Estava fazendo a barba no espelho e pensando assim, eu falei, gente, se eu, na minha infância, com o que eu vivi, pudesse ter participado de algo como o Afro, minha vida seria, assim, muito melhor. Bem mais simples. Na infância, né? Eu não posso reclamar da minha vida, não estou reclamando, mas eu estou dizendo assim, a importância que tem em trabalhos como esse, ainda mais com a seriedade, né? Eu que estou próximo lá do pastor também, acompanhando isso, sei o cuidado, assim, que ele tem com essas crianças, o que fortalece mais ainda, né? Eu admiro muito o trabalho. Que é tudo periferia, né, Alan? Periferia. É tudo assim, é tudo periferia, são tudo crianças que, se não estivesse ali no Afra, estariam onde? Isso. Se não tivesse aquela alimentação do Afra, estariam comendo o quê? E sabe, Deus tem falado muito ao meu coração, sabe? Uma busca que eu tenho tido muito, assim, tá com o Espírito Santo muito bem alinhado, sabe? Deus tem falado muito no meu coração, eu tenho aprendido muito com os pastores que têm passado assim na minha vida, né? Pastor Williams, né? Sim. Pastor Jean e outros pastores, né? Vocês, eu vejo vocês, eu falo, gente, como é importante ter esse coração doador, esse coração que sabe olhar e sabe realmente entregar algo mais, né? Sabe ajudar quem precisa. Que está aberto para isso, né? A igreja precisa muito disso. Cara, a igreja relevante, ela faz a diferença na sociedade. Faz. Quando nós olhamos para Bauru, né? Lógico que nós damos dois exemplos, que é o pastor Williams e o pastor Jean. O pastor Williams é meu pastor, eu faço parte, conheço tudo ali da igreja, eu sei o que acontece. Agora mesmo, vou estar na arrecadação de alimentos para a campanha Eu Amo Sertão. Então, tá. Campanha linda. Tá arrepiando aí para 60 toneladas de alimentos, sendo que 30 toneladas vai ficar para Bauru. Você vê famílias de Bauru que estão passando fome, cara. Então, você vai ali, essas 30 toneladas, elas também são divididas, pelo menos umas 30, 40 igrejas recebem essas cestas. E essas igrejas entregam para os seus membros. Tal. Então, é um trabalho interdenominacional, é um trabalho que é abençoado pelo Amor e Caridade, pela Igreja Católica. Cara, ele é intercongregacional, denominacional, não tem religião por trás, porque é pro próximo mesmo. E aí, quando eu olho ali o trabalho, por exemplo, do Afra do Jean, cara, quem tá ali não é membro da igreja, o cara, ele não tá fazendo isso, não é troca, entende? Ele tá fazendo isso não é clubismo, é realmente para mudar a vida das pessoas. O pastor Renato, que passou aqui é o INSER, né? O INSER do pastor Renato passou aqui também no podcast com a gente. Cara, o cara tem um trabalho incrível da De Renovo. Então, é um trabalho incrível. Até a gente vai conhecer o trabalho dele lá presencial. Mas, pelo que ele falou, a relevância que tem com crianças, com família, muda a história. Se você mudar a história de 2, 3, uma, já valeu a pena, cara. Assim, e requer muito sacrifício, né? Não é fácil você cuidar disso, né? Hoje, por exemplo, o Afra não recebe uma verba pública, cara. Exatamente. Então, eu acompanho, ajudo lá também algumas coisas no que eu consigo e correr atrás dessas verbas, arrumar pessoas engajadas, realmente em fazer algo bom, entregar algo com excelência. A gente sabe que é difícil, né? Sabe? Comparando um pouco com o ambiente que eu vivo lá, eu encontro com muitos líderes, né? Assim, meu dia a dia é com líderes, com gestores de empresas. E eu falo para eles assim, olha, cara, você é líder
E às vezes eu vejo o líder com resistência em aproximar do seu liderado, em entender um pouco mais da vida dele, né? Fala assim, mas ele não quer abrir e tal. Eu falo, olha, cara, às vezes você tem que entender que o que ele vai levar do relacionamento que vocês têm é exatamente um bom conselho seu, é o acolhimento que você deu aqui numa situação difícil de vida. Né? Eu tenho o privilégio, cara, de ter pessoas que passaram comigo e que recentemente até receberam premiações de melhores profissionais e tal, e ligaram para mim. E foi muito interessante uma ligação que eu recebi. Falou assim, Alan, quando a gente trabalhava, tinha questões técnicas relevantes. Né? O que eu fazia, poucos profissionais faziam na época. Ele falou assim, você me ensinou isso, parte das coisas, eu compartilhei com você esse aprendizado técnico e tal. Agora, o que eu sinto falta mesmo, de verdade, é quando chegava lá no final do expediente, às vezes você falava, posso pedir uma pizza pra gente aqui, vamos ficar um pouquinho mais tarde. E aí, naquele momento que a gente estava lá comendo a pizza, você estava me dando um conselho de vida, você estava me explicando algum caminho, coisa que eu não tinha em casa, cara. Sendo relevante na vida. E eu falo assim, eu sinto falta dessas conversas hoje. Hoje é executivo, marmanjo, né? E falo assim, eu sinto falta disso hoje. Então, assim, o papel do líder, ele é fundamental, sabe? Às vezes você vai corrigir coisas, por exemplo, graças a Deus, assim, Deus também tem me usado no que eu tenho feito, né? Então, eu tenho tido conversa com alguns profissionais, e numa sessão, por exemplo, de coaching, num treinamento, algumas pessoas vêm abrir comigo e falam assim, olha, eu estou com essa situação aqui em casa, e eu às vezes dou algum conselho que ajuda a lidar com um distanciamento familiar, ajuda a lidar com uma situação de depressão, né? E eu tenho tido bons resultados também nisso. Então, acho que, sabe, onde a gente está, cara, né? A gente está exercendo ministério, né? É uma ficha assim que não pode tardar a cair, né? Que onde nós estamos, nós já fomos enviados, né, cara? Assim, a todo instante nós estamos enviados, né? Cara, tem que cumprir o papel, fazer algo mais, sabe? eu não sei se você já leu, né? Porque você é um cara que lê bastante, talvez você já tenha lido. Mas até estava conversando aqui no episódio, foi a gravação antes, que vai passar um episódio antes do seu. O Douglas, ele foi membro do pastor Mário Simões. Não sei se você sabe quem é o Mário Simões. Mário Simões é o proprietário da Universidade Cruzeiro do Sul. E foi intérprete de grandes nomes que vieram pregar, o pastor, John Maxwell, o cara trabalhou dentro da Casa Branca, o cara é inteligentíssimo, o cara fora da curva. E ele tem um livro que chama Meu Trabalho, Meu Ministério. Esse livro, se você não leu, vou ler. compre ele que você vai gostar. Meu Trabalho, Meu Ministério. E ele fala da janela 818. Vou dar só um spoiler para não atrapalhar a sua leitura também, mas assim, ele fala sobre o que você... Assim, cara, eu não sou um corretor de seguros. Eu sou um missionário na minha área. E ele fala sobre isso, sabe? Sobre o que Como você faz é. sentido isso, né? Faz muito sentido. Cara, porque assim, a gente passa mais tempo da nossa vida onde? Na igreja ou na sociedade? É na sociedade. Se eu me permitir ser um pastor só de quinta e de domingo, né, ainda que eu fosse todas as quintas e domingos da minha vida na igreja, talvez eu iria 5% da minha vida eu estaria na igreja, porque é 1h30, 1%, 2%, sei lá. Da minha vida só eu seria? Sim. Então agora eu tenho que me permitir ser aonde? Cara, no podcast que eu tô, no shopping, com a minha filha, na escola, na universidade, no meu trabalho, com o meu cliente, com o meu amigo. É isso. Então, você ser relevante na vida das pessoas com o chamado que Deus... Porque tem um outro livro que o Rodrigo Sueri indicou, esse eu não li ainda, que ele fala que é a igreja simples. Aí ele falou assim, pastor, cara, a igreja simples, esse livro você precisa ler, porque ele vai mudar a sua cabeça para a igreja. Aí, ninguém criou, cara, ele falou isso para mim, falei, cara, isso foi incrível. Ninguém criou coral, ninguém criou orquestra. Cara, ninguém assim. Jesus não criou isso. Jesus criou um ensinamento. Ide e pregai o evangelho e ponto final. E Jesus também não fez isso sozinho. Ele escolheu 12. E Jesus nunca gastou... Ele gastou mais tempo com quem? Com os discípulos ou com a multidão? Sempre era com os discípulos. A multidão era pouco tempo, mas ele sempre gastava com os discípulos. Então, o que ele está querendo dizer para o pastor? Cara, ou para a igreja, ou para quem quer que seja, nós não temos que gastar o nosso tempo com o sermão de domingo e ficar só preocupado com o domingo, mas ou com o altar ou com a plateia. Nós temos que se preocupar com as pessoas que levarão o reino para frente, formar discípulos, formar pessoas, e aí vai. Cara, essa leitura eu quero fazer da Igreja Simples,
E essa do Mário Simões eu te indico, que o Mário Simões é um cara incrível. Eu vou ler. E eu creio muito nisso, sabe? Essa questão de formar pessoas, ensinamento. Eu acredito muito nisso. O poder de você ensinar alguém. Eu passei por uma situação assim, muito interessante, né? Na época, eu tinha equipe na igreja, lá em São Paulo. Uma igreja fazia células, é muito ativo. E eu lembro que eu estava lá com 60 pessoas. E cada vez aumentando o número de pessoas, a gente chegou até a abrir igreja em São Bernardo do Campo, por meio das células, né, das multiplicações e tal. E tinha um amigo meu, cara, que ele ficava sempre com 5. E ele era muito questionado. Eu falei assim, poxa, cara, 5? Você não tá fazendo nada? Eu falei, não, eu tô gastando muito tempo aqui com eles. A gente, pra cima e pra baixo, cara, com 5. Pra cima e pra baixo, ensinando e tal. E foi interessante, cara, porque quando eu, por questões profissionais, tive que me distanciar da minha equipe, a minha equipe quebrou. Na época. Assim, quebrou. O pessoal foi saindo, foi preferindo outros times porque eu já não estava tão perto fisicamente e tal, presencialmente, né? E aí eu vi a equipe desse meu amigo crescendo. E não parava de crescer. Quem é que tocava essa equipe gigante dele? Acho que virou a maior equipe lá da igreja. Os 5. Assim... E isso é bíblico, né, cara? A gente bíblico, tem lá os líderes, né? Chefe de 100, assim, eu acredito muito nisso, né? Por isso que eu falo que ao longo da vida a gente vai aprendendo também a cortar uns caminhos, né? Jesus preparou 12. Esses 12 prepararam tantos outros. Cara, e desses 12 nasceu tantos outros. Cara, você vê nomes que não eram discípulos, mas são grandes nomes da história, cara. Que tiveram relevância. Cara, olha para um cara igual Paulo e olha para nós, cara. Você fala, meu, dá vergonha. Dá vergonha, né? Eu tava lendo esses dias. Você é doido. Eu tava vendo. A gente mesmo falou disso aqui agora há pouco. Como é que toca a profissão e é pastor e toca ministério, fazendo o que você faz. São coisas difíceis, né? E eu tava lendo que Paulo. Disseminou o evangelho por todo o continente e situações lá quando ele junta com Priscila, com Áquila, ele tá fazendo tenda com eles, cara. Quer dizer, ele não deixou o ofício, cara. Eu falei assim, não acredito, cara. Eu falei, não, aí é pra humilhar mesmo, né, cara? Isso aí é pra encorajar a gente. Cara, era multifunções, cara. Ele tá lá fazendo tenda e ao mesmo tempo alcançou um continente, cara. Escrevendo e... Cara escritor, cara assim, cara, tudo que você quer fazer é um sacrifício que você tem que se dedicar, né? Sim. Tá, eu quero escrever um livro. Cara, algumas noites você vai passar em claro, né? Vai dormir menos que os outros. Não tem como, vai sofrer mais que os outros. Tem uma formação que eu fiz com um norte-americano de coaching também, chamado Michael Hall. E eu estava com ele e ele escreve muito livro. E aí, no intervalo, eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, como é que você consegue escrever tanto? Você vive ministrando curso no mundo inteiro. Aí ele falou para mim, ele falou assim, todo dia meia hora. Todo dia meia hora. É o meu sacrifício para poder escrever. Todo dia meia hora. Não é nada. Todo dia meia hora. Dava o almoço, a gente... Eu ficava até com vergonha, cara. Não é nada, a gente ia almoçar, ele botava a roupa e ia correr. Um cara com 70 e poucos anos, 80 anos quase. Botava a roupa e ia correr. Ia correr na hora do almoço, depois comia muito pouco. Todo dia de manhãzinha, meia horinha escrevendo livro. Tem trocentos livros escritos, tem... assim... Porque você já pensou, cara? É isso, né? Dedicação a algo com planejamento, né? Já pensou todo dia, meia hora do seu dia, você parar com um papel e com uma caneta na mão e escrever algo? Quanto de conteúdo você consegue ter em um ano? E se a gente projetar isso para qualquer mudança que você queira na sua vida, pode ser algo físico também, pode ser conhecer algo mais, ler sobre alguma espiritual. O que é você se dedicando? Qual é o poder de você se dedicar todo dia meia hora? Já imaginou todo dia você orar meia hora? Todo dia orar meia hora, ler a Bíblia meia hora. Né? Assim, é muito poderoso isso. Muito poderoso. É o poder da constância. E, né? cara, e é simples. Eu acordo 7 horas para trabalhar, acordo às 6:30, ué. Totalmente possível. Né? Totalmente possível. É questão de planejamento. Planejamento. É isso. A vida é planejamento, né? Eu tenho aprendido isso, assim, como esses hábitos, né?
Tem um livro que ele é de um cara chamado Charles Duhigg, é O Poder do Hábito. E ele fala assim, como é importante você ter esses bons hábitos. Né? Já foi um dos livros mais lidos no mundo, esse livro. Sim. Também é um livro bacana. E como é importante você desenvolver bons hábitos assim para o teu crescimento mesmo, né? E é o simples. É muito simples. É o simples, mas é o que o Soeiro falou. É difícil fazer o simples. É difícil, cara. Fazer o simples é muito difícil. Criar bons hábitos é muito difícil. Ter dedicação é muito difícil. Parece que é simples falar aqui, e é simples mesmo falar. Mas faz isso meia hora todos os dias. A gente tem as nossas falhas, né? Mas, cara, aí é a chave que você tem que virar, que vai diferenciar, né? Você do outro. E sabe, uma dica que eu tenho para quem tem dificuldade em gerar essa constância, gerar esses hábitos, é observar assim, pessoas que você admira. Alguma coisa em alguém que você admira. Eu estou olhando lá, a pessoa é boa desenhista, desenha muito bem, né? E aí começar a entender um pouco mais o processo. Aí você vai ver e fala assim, essa pessoa, ela não começou desenhando assim, do jeito que ela desenha hoje. Ela começou fazendo um desenho como qualquer outra pessoa, talvez até pior. Mas ela insistiu e continuou desenhando, se dedicando. Aí você desenha bem. Uma pessoa que joga bem, pratica bem um esporte. Você fala, será que sempre foi bom? Cara, a maior parte das pessoas não tem esse negócio nato que a gente tanto imagina. É dedicação, é envolvimento. Ela teve em algum momento da vida um engajamento. Isso colocou já num nível diferente, porque teve muito engajamento em praticar um esporte, em fazer alguma coisa, gerar algum tipo de entendimento, Sim. alguma habilidade. Gerou uma habilidade diferenciada de forma antecipada por conta do engajamento. Ela continuou engajada e fez mais do que todo mundo, e por isso é uma pessoa que desponta hoje. Né? Então, assim... a maior parte das pessoas de sucesso, na verdade, elas são totalmente engajadas no que fazem e persistentes. Né? Então, observa qualquer pessoa que você admira. Olha o processo que colocou essa pessoa lá onde ela está hoje. E você vai perceber que, assim, olha, me arrisco a dizer que 100%, tá? Não começou do jeito que você está vendo hoje, que muito pelo contrário, certeza, se esforçou muito, pagou o preço e aí hoje é muito bom em alguma coisa, né? Que nasce grande é só monstro, né? Não tem... Não é verdade? Tem jeito, É isso né? aí, cara. Isso aí é natural. Legal, Alan. Cara, obrigado pela sua presença. A gente está caminhando aí para finalizar. Eu queria agradecer quem está em casa, está assistindo. Cara, que podcast rico de conteúdo, né? Quanta coisa boa que a gente falou aqui. E... com certeza, em um outro momento, nós vamos fazer outro aí sobre algum tema específico que eu acho que essa questão da neurolinguística precisa ser mais disseminado, questão de comportamental, e uma hora já fica o convite, nós vamos estruturar isso. Legal. Mas eu quero fazer uma série sobre isso. Até a Thalita, esposa do Douglas, que estava aqui antes de você, ela é psicóloga e tem esse foco também. Acho que é legal a gente bater um papo. Eu queria te agradecer, cara, por você ter aceitado o convite, pela você acreditar aí nos projetos e sonhos que a gente tem conversado, e é muito bom ter amigos aí que estão com a gente. Pastor, eu que agradeço de coração. Desejo que Deus te abençoe muito em tudo que você Amém. fizer. As pessoas que estão com você, né? Você não faz nada sozinho, como a gente conversou. É verdade. Que sempre abençoe, Deus sempre abençoe as pessoas que estiverem contigo e conta com as minhas orações também. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, na verdade. Né? E poder visitar coisas importantes para a minha vida. Às vezes ajuda tanta gente, né? E eu falo pouco sobre isso e eu espero que realmente seja útil para muitas pessoas também que assistem, né? Que vão assistir esse podcast, que vão ouvir, enfim. Mas te agradeço de coração mesmo por essa possibilidade. Eu sei que quem me abriu as portas, na verdade, foi você. E agradeço de coração e conta comigo. Vai ser um prazer estar contigo junto também em outros momentos, falando de outros assuntos também. Amém, mano. Especificamente sobre essas questões de comportamento. São grandes segredos, né, para a maior parte das pessoas. A gente pode falar aqui abertamente. Conta comigo. Estou à sua disposição e que Deus te abençoe demais. Eu sou muito, muito grato por estar aqui. Amém. Você, Deus abençoe você, sua família, teu ministério lindo. Você é um cara que eu confio muito em você. Amém, obrigado. Assim, aprendi a confiar desde o tempo que a gente se conheceu até hoje, cara. Sempre com a sua postura aí, uma postura decente, né, cara? E como é bom ver gente assim. Assim, confio muito em você, confio no teu trabalho. Por isso também que eu tô aqui.
Amém. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. A caminhada é longa, mas Deus está no... Quem tem propósito, chega no destino, né? Amém. Essa é a verdade. Gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que você tenha aí uma semana extraordinária na presença de Deus. Se você puder, entra na rede lá do Alan Sato. Alan com 2 L's, .sato. Sato. Entra lá nas redes dele e tem o Vivendo a Palavra, o André Maldonado Oficial, o YouTube que você está assistindo. Curte aí, compartilha e vamos abençoar vidas. Deus te abençoe. Um beijão. Amém.